antes de começarmos a falar como deve ser, que na tua imagem, que eu estou a ver à tua esquerda, está uma cama, daquelas camas de pinho que alguém teve a vida toda, ou uma vida toda a aprender a fazer, para tu encheres essa porcaria de livros, cadernos e Sim. merdas que não são dignas para uma cama que é claramente Luís XVI. Esse ponto de vista é muito engraçado. Apresentar esta fotografia a quem fez ou à família, um segredo que é passado de geração em geração, este é o modelo único. E apresento-lhe isto. A obra de vida do Sr. António, que esteve mais de 60 anos a trabalhar na mesma carpintaria, neste momento é usada como um armário horizontal. Porque é o que isso é. Isso é uma prateleira, quer dizer, todas as prateleiras são horizontais, agora que penso nisto. Isso é um armário horizontal ao ar livre ainda por cima. Coitada dessa cama. Ela tem bom aspecto. Fica só o áudio, mas há duas escolas de pensamento. A tua escola é uma escola tradicional, são estantes verticais, em que vai subindo em altura, e eu sou mais a favor da horizontalidade. Sim, sim, porque é uma ótima ocupação de espaço, não é? Deves ter espaço horizontal, presumo eu. Ainda bem. Também não, não é? Ok, não tenho, por acaso não durmo aqui. Aliás, Não, imagina que todos os dias tu tinhas que tirar isso, deitavas-te, acordavas e voltavas a pôr exatamente como estava. tivesse ideia para fazer uma espécie de mini curta. Até podia ser uma curta muda. Muito calmamente tirar todos os livros e depois deitar-me e acordar-me, voltar a pôr tudo no mesmo sítio. Eu adoro o conceito de curta muda, porque vem a ideia de uma curta surda muda. Porque Não não? posso, hoje em dia não se pode, não posso porque é errado. Ia fazer sons e não posso fazer sons. Hoje em dia não se pode dizer curta? Pode. Também não podes, de certa forma não podes. Pois é, será que humana é uma curta muda? Dentro disto há um fenómeno que é as palavras aceitáveis, até elas estão sempre a mudar. É como se todos os Claro. anos saísse um catálogo. Esta é a nova forma de seja o Malta, isto anão. agora está errado. Todos os anos, nas cores, há um Pantone ou dois ou duas cores por ano. Estas são as cores da moda. Sim, 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 sim. Um léxico de sobrevivência no mundo urbano, de pessoas privilegiadas, porque é o que isto é. E tu só saías para o mundo para ir em fevereiro. É o tempo de curares, não é? Em outubro já estavam a ser marcadas as novas tendências, então aquilo que tinhas, na prática, tinhas tipo 6 meses de utilização prática dessas palavras e rapidamente caíam em desuso e a humanidade, entretanto, que tem que resolver coisas bastante importantes, não as consegue resolver, porque estamos aqui ocupados a agora não se pode dizer isto, está bem? Então está bem, agora não se pode dizer isto, até o que é que dizemos? Uma coisa, por acaso, tenho estado mais atento ainda. No episódio de humor ele falou disso, que é o portuguesas e portugueses. O neutro, man, um bocado aquela coisa, aprendam que o neutro já existe e é masculino, ou nós associamos a masculino, mas é o nosso neutro, nós não estamos o das como, ou it, como em inglês. Pá, se querem queixar, queixem-se à origem latina da nossa língua. Depois logo se vê. Nem precisava ir ao leite pelo aspecto de economia de palavras. É impossível, isso é impraticável. Se tu fizeres isso em tudo, o anão transforma-se em 3 palavras. O português transforma-se em portugueses é um comboio e tu nunca Yeah. chegas a construir nada. E isso nota-se nos políticos. Por vezes é o mesmo fenómeno, por vezes é um fenómeno paralelo. Há dois fenómenos que concorrem e dão o mesmo resultado. É a incapacidade de dizer seja o que for e é o medo de dizer seja o que for. Na Certo, certo. prática, é um longo discurso de impotência. E como do outro lado, o jornalista, se recuares uns anos, o jornalista, enquanto figura de contrapoder, podia dizer ao político: meu amigo, é melhor reformular porque você não está a dizer nada. Como o jornalista está numa situação precária, ele também não consegue dizer nada, mesmo que detete que o outro não está a dizer nada. E não saímos daqui. Está-se a retirar à linguagem uma das suas funções primárias, que a linguagem é uma ferramenta. Exato, exato. É uma ferramenta de comunicação. De repente estamos a encher a ferramenta com lodo e depois deixa de ser uma ferramenta para ser apenas uma máquina de fumo para enganar as nossas verdadeiras intenções. Eu estou-me a Sim, sim, sim. borrifar se Beltrano Cicrano usa a palavra portuguesas, portugueses, todas aquelas palavras que são erradas hoje em dia, não é? Não se pode chamar às etnias o nome que usámos durante imenso tempo, não se pode dizer isto. E depois, de repente isso pode funcionar como, olha para mim, tão inclusivo que eu sou, olha para mim, equitativo ou igualitário que eu sou. E depois as políticas continuam a ser as mesmas do costume. E isto é transversal, tenho a sorte de trabalhar bastante com empresas, e tu percebes que o rácio homem-mulheres depende muito de onde tu estás, a que nível é que estás, depende da existência, depende da educação, depende do teu background, depende de tanta coisa. A utilização apenas correta das palavras
Não importa. Claro que importa, é um bocadinho a lógica da reciclagem, que é vamos todos fazer reciclagem. E a maior parte das pessoas pensa que está a fazer o seu papel, mas quem tem poder, quem tem o verdadeiro poder, e as empresas com maior volume, etc., essas é que, se não fizerem nada, podem usar a linguagem mais inclusiva, e agora usamos todos verde e azul, que é a cor da natureza e do mar e não sei o quê, mas continuam a fazer disparates, porque financeiramente é muito mais barato do que tentar ter políticas que de facto fazem alguma diferença. Quando distancias desse discurso, esse discurso põe a nua hipocrisia. Enquanto estavas a falar, recordei-me de uma. Já pensei várias vezes nesta uma expressão, sobretudo usada no Brasil. Eles não têm sem-abrigo, durante muito tempo foram sem teto e agora é morador de rua. E esta expressão, que é o exemplo daquilo que nós estamos a falar, como se ao transformarmos a expressão má numa expressão boa, isso tivesse um efeito imediato na realidade. Mas isto aqui expõe uma hipocrisia do caraças. Se eles são moradores de rua, não há problema de sem-abrigo, não há problema de sem-tetos, não há problema nenhum, porque toda a gente tem uma casa. Parece uma piada. Exatamente. Sabes? É a mesma coisa quando bairros sociais são pintados de cores muito bonitas. E a minha pergunta é para quem? É para quem mora lá? Para quem mora lá está dentro da casa. Se calhar está-se um bocado a borrifar para a cor do exterior da casa. Não, é para quem passa. É para quem olha e diz, olha que bairro tão giro. Tem amarelo e tem verde e tem azul. Aposto que as pessoas aqui são felizes. E não são. É um bairro social, continua a ser um bairro social. E o problema do bairro social é falta de inclusão financeira, social, educativa, etc., que faz com que bairros sociais, isto não é um problema daqui, isto é um problema do mundo inteiro, continuem a existir. Nunca vais à causa, vais sempre à solução cosmética. Por isso é que o conceito de caridade, por um lado, eu compreendo que seja necessário, por outro lado, irrita-me bastante. São os privilegiados de cada sociedade que vão tentar mitigar um bocadinho a sua culpa. Agora vou ajudar estas pessoas, coitadinhas, que precisam. E quando, na verdade, nós devíamos ter uma solução um bocadinho mais de longo prazo, que eu acho que não sei se é possível, porque andamos com estas questões desde sempre, desde que existe, nem sequer existia a humanidade. Se não foi possível até agora, também parece-me daqui para a frente, a mentalidade vai noutro sentido. Pensando nos Estados Unidos, de alguma forma a mentalidade de lá vai sempre escoando para todos os países. Há pequenas transformações, mas é só uma questão de tempo. Eles têm um problema enorme com os sem-abrigo, mas eles ainda continuam a viver o sonho, como se os Estados Unidos fosse o país. Já não é há bastante tempo. Como se aquilo fosse uma grande coisa. É uma grande coisa para um Joe Rogan ou um gajo que chega à estratosfera. Aí sim é um grande país. Mas para a maioria, aquilo deixam-te morrer à porta do hospital porque não tens dinheiro, com infarto. Sim, malta que vai que pensa, vou pôr o meu filho na bola, pá, porque isto não vai dar dinheiro, e me dá vontade de pensar, a quantidade de gente que vai jogar futebol e nunca passa da distrital. A se identificar se houve um tradutor com o nome que passou esse pensamento dos Estados Unidos, até porque há variantes. Mas este pensamento, uma das variações que chegou cá é o discurso do empreendedor. Se fores dissecar o discurso do empreendedor, eu tenho esta receita mágica, além de não funcionar para as pessoas que estão à frente dele, pensando que ele está a dar uma palestra, nem sequer funcionou para ele, porque aquilo é tudo forjado. Estes gajos do empreendedorismo... Dos últimos anos, eles nem sequer têm uma história de sucesso. A história de sucesso não existe. O produto que eles vendem é exatamente aquilo que eles estão a tentar ser. São os mesmos, estes gajos do empreendedorismo são os mesmos gajos que há uns anos eram os gajos dos médiums e dos espíritas e não sei o quê, que eram os mesmos gajos que uns anos antes, por acaso, eram os gajos da banha da cobra, que eram os gajos que antes eram os pseudo-profetas. Vamos andando para trás e há sempre este gajo que tenta enganar os outros através da ignorância. Isto é apenas enganar através da ignorância. Que é, tu não sabes uma cena que eu sei, acontece que a cena que ele sabe não é nada, não é rigorosamente nada. Sim. Por isso é que eu não tenho paciência para certas coisas, e uma delas, não tenho paciência para a astrologia, não tenho paciência para gurus do coaching. Os gurus do coaching podem enfiar varetas no cu, porque eu não tenho, porque tu percebes que é bullshit atrás daquilo. Os fenómenos ligados à astrologia, tarólogas e variantes e professores de toda a ordem, e coaches e palestrantes, cada vez é mais difícil de definir porque várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma Cristina Ferreira, às tantas, só lhe falta lançar cartas. Sim, já é como géneros musicais, já se estão a fundir todos uns nos outros e às tantas já não percebes que a música é mais ou menos a mesma. Uns mascaram-se de uma forma, outros mascaram-se da outra, mas são todo um deles negócio. É uma bela forma de ver a sociedade. Há cada vez mais pessoas destas. O fenómeno das tarólogas é uma coisa...
se calhar não é tão de estranhar em Portugal. Ignorância e medo do desconhecido. Sim, mas nós temos uma história muito grande de charlatanice e desta crença nesta coisa das bruxas. Vem Esquecendo Lisboa. novamente, vem novamente da ignorância, sim. Sim, Sim, esquecendo a nossa tradição. mas se esquecermos Lisboa e talvez o Porto, o Portugal rural, a nível de pensamento, anda ali a Idade Média e o século XXI. Anda, porque, mas isto, eu agora tenho estado a mergulhar um bocadinho mais no universo da pré-história, nomeadamente Neolítico, e ir aos sítios, estou a ir aos lugares, estou a ir às Antas, aos Cromlech, começas a perceber que nós contamos histórias uns aos outros desde sempre. Faz Sim, sim. parte da nossa forma de passar informação, de passar conhecimento, de passar ideias, é contar histórias. Inicialmente, se calhar contávamos histórias que nós consideramos pagãs, depois a religião começou a ser mais estruturada, começou a ser criada uma mitologia uma narrativa mais consistente, creio eu, para facilitar a manipulação, porque se tu queres provocar, queres controlar uma população, porque inicialmente as populações eram pequenos fogos aqui e tinhas 15 gajos ali, 15 gajos de não sei o quê, era fácil teres um líder e depois tinhas tinhas um gajo que era bom a tirar setas, outro que era bom a colher não sei o quê, depois de repente tens 150 pessoas. Espera aí, agora já tens 3 gajos bons a tirar setas, tens 3 gajos bons a fazer pôr pedras. Então espera aí, precisas de um líder mais forte. O que é um líder mais forte? É um herói. Um herói, o que é o acima do herói? É um deus. Então vais criando narrativas cada vez maiores, cada vez mais fortes. Por isso é que eu lembro em criança dizer que houve uma evolução, que nós passamos do politeísmo para o monoteísmo. É uma regressão clara, porque deixas de ter pontos de vista. Da própria relação homem-deus, pensando, por exemplo, no panteão grego ou no panteão romano, a relação entre o homem e os deuses era muito mais próxima. É uma relação próxima. Eles não eram tão diferentes dos homens. Bem vistas as coisas, erravam muito mais que os homens. Sim, não só os homens poderiam ter um comportamento divino de vez em quando na figura dos heróis, como também os deuses tinham um comportamento humano, Sim, nos erros, sim, na raiva, na inveja, tinham tudo isso. e havia esta ideia, os deuses estão entre nós, eles podem andar aí. E a partir do momento que a religião cristã e as três irmãs cristã, o Islão e o judaísmo, criaram um fosso entre o homem e o Deus. Não há ponto de contacto, houve uma espécie de remendo. Vamos lançar um filho lá para baixo, que é para haver aqui um ponto de O contacto. filho que é a manifestação corpórea, mas depois também tem o Espírito Santo, que é o quê? É uma maionese que liga tudo, e ninguém sabe muito bem, é uma pomba. Então, como uma pomba, que merda é essa da pomba? Há vários pontos na Bíblia ou mesmo na personagem Deus. Não sei se falei nisto ou não ficou gravado com o Ricardo É Araújo normal, tu Pereira. já falaste com toda a gente que existe. Ainda faltam uns quantos, ainda faltam uns quantos. Só o tópico riso e igreja dá para ver as flutuações. A igreja está em determinado século. Houve uma altura em que, o riso é mais coisa do diabo, vamos estigmatizar o riso. Logo, Deus não riu. Nunca riu, não encontras nenhuma imagem na Bíblia em que Deus esteja a rir. Sim, Mais naquele à ano o humor não estava a dar, então não se pode rir porque estamos numa era negra de doença, ou um terremoto, ou uma porra qualquer, então tem que se sofrer porque é através do sofrimento que nós podemos expiar os nossos pecados, etc. Depois, mais à frente, o riso começa. É sempre cíclico. Pontos altos, pontos baixos. Mas quando o riso tem um prestígio alto, a igreja. Afinal Deus riu. Onde? Nestas entrelinhas, olha para o gajo a rir. São as narrativas que nós vamos contando uns aos outros, voltando um bocadinho atrás à questão da estratificação da sociedade. E nós achamos que vamos resolver, nós achamos, vamos resolver, agora vamos resolver tudo e nos próximos 20 anos a humanidade vai mudar. Há 7.000 anos ou há 5.000 anos, os túmulos, os cromlechs não especial, os cromlechs são simbólicos, são proto-estátuas. O menhir, não é? O menhir é uma figura humana. Pelo menos é o que se pensa, é a corrente atual. As antas, que são de certa forma jazigos, que as pessoas eram enterradas, não eram bem enterradas, eram postas, não eram bem enterradas. Só ia para lá, não ia para lá, se tu fosses uma pessoa de baixo status da tua tribo, não ias para lá, quem eram as pessoas de status elevado, e melhor, eras tu que se calhar eras um tipo que punhas a pedra no sítio. Mas não ias para lá, quem ia era o gajo que mandava pôr a pedra no sítio. E continuamos exatamente a mesma coisa. Os egípcios são contemporâneos destes cromlechs que têm mais ou menos 5.000 anos, que é mais ou menos na mesma altura em que as pirâmides são erguidas, se bem que foram erguidas ao longo de muito tempo, por isso há quem saiba a data, eu não sei a data de cor. E já tínhamos essa estratificação da sociedade e que é necessária, porque nós somos gregários. A partir do momento em que somos gregários, temos que nos organizar. E nem toda a gente tem a mesma capacidade.
Já nem estou a falar das possibilidades. Isto agora já é outra camada de dificuldade, mas nem toda a gente tem a mesma capacidade e eu não tenho capacidade de líder. Sim, Não me peçam para ser líder. essa é uma das razões. Agora não me recordo do antropólogo, certamente não foi só uma pessoa a chegar a esta conclusão, mas quando se tenta procurar a razão pela qual o homem teve de inventar Deus. Uns dizem que foi pelo medo, para fazer frente ao medo. Outra ideia que é para cimentar uma hierarquia. Sim, eu até acho que o medo é uma ferramenta das religiões. É das coisas que tu não consegues controlar. É o medo. É o medo e a vontade de ir à casa de banho. São coisas que tu não controlas. E obviamente não vais fazer um Deus das fezes, apesar de deve existir de certeza em várias religiões. Tens de controlar pelo Sim, medo. por acaso há. Eu não te sei dizer agora, o ameríndios. Se fizeres uma lista de coisas importantes na tua vida, se fores ao essencial, casa de banho é uma delas. Dormir, comer, defecar, procriar, é para aí o top 4 coisas mais No essenciais. panteão, não é? O No panteão, panteão, o Deus de todos os deuses, pondo um Zeus ou um semelhante, depois. vais ser o gajo do sono, que tens de estar bem, né? Tens Yeah. que dormir, vais ser o gajo da comida e depois o gajo das fezes. É o gajo que, mas é o gajo que se não trabalhar está tudo lixado. Está em quarto lugar, depois lá para trás está o Deus da poesia, o Deus do vinho, o Deus da. Sim, Está tudo lá para sim. baixo, não é? Na pirâmide das necessidades, ponho em primeiro lugar cagar a ver um filme, claramente. Porque eu se não vir um filme, está tudo bem. Fico mais pobre. Agora, se eu não cagar com aquela regularidade, estraga-me a semana, não me estraga só o dia. Estou a imaginar esse tipo de discussão no Olimpo, o Deus das fezes. Eu devia ser o gajo que manda nisto. E argumentar vós, de uma forma digna, vós, se não vedes uma peça no grande, no grande teatro, não sei o quê, mas se vós não defecais, o que vos aconteceis? E os outros, ok, tens razão, tá bom, tens razão. Quem vota a favor? A aplaudir ou a bufar-se, não sei como é que se poderia votar esta... Até a nível de riqueza, não pensando na religião, mas na Bíblia enquanto objeto literário. Um objeto interessante. Por acaso tenho um exemplar muito, muito bonito atrás de mim, que eu agora não consegui buscar porque estou aqui todo armadilhado, que até as letras estão a dourado, que me foi oferecido. É um dos livros da humanidade, não haja dúvida. Não é incontornável. É incontornável. Não há hipótese, por muito ateu que possas ser, algumas das ideias, algumas das comparações e até coisas que tu nem sabes de onde é que vem. Esta aqui, não sei se conheces, que é o homem com pé grande é sinal que pila grande. Vem da Bíblia? Vem da Bíblia. Vem da Bíblia porque muitas das vezes onde está pé, o que eles queriam escrever era pênis, só que... Então era uma forma de censura... Partiu da Bíblia, fez uma trajetória Ok, até eu estava a pensar chegar... que era um dos tipos que escreveu a Bíblia, tinha um ganda sardo e ao mesmo tempo Podia pé ter. grande. Isto é universal. Éramos todos assim, isto deve ser uma cena. Não é o meu livro preferido, mas tem lá episódios. No livro de Jonas, eu acho que é uma história muito fixe. É um livro pequenito, fácil de ler. A história de um profeta que anda a tentar fugir a Deus e Deus anda sempre atrás. Isto é hilariante. Isto é muito hilariante, até porque humaniza de certa forma Deus como alguém que não gosta de mim. Não, eu existo, eu estou aqui, eu existo, está bem? Acredita em mim, por favor. E Jonas está disposto a fazer tudo. Às tantas, quando sabe, está dentro de uma baleia. Às tantas é Deus que é um chato do caraças. Não? Eu prefiro... Sim, Deus é chato. É que ele vá lá. E o Jonas não quer, vá lá. Pá, está bem, eu acredito em ti, porra. Mas não é consentimento. É pá, tá, mas o que é que tu queres? Há aqui um asterisco. O chato, nessas dimensões que estás a descrever, esgota-te a vida. Mas aqui estamos a falar de um chato omnipresente. Deus, quando é chato, é muito filha da mãe. Olha, agora vais sacrificar o teu filho mais velho, está bem? É a brincar. Porque eu dei-te um filho, tu achavas que já não podias ter prole. Este, para quem não sabe, é Abrão. Entretanto, agora por causa disto, estás a questionar a minha fé ou uma coisa qualquer, ou não sei, eu acordei para o lado errado da cama, agora vais sacrificar o teu filho mais velho, que é o Isaac, se não me engano. Obriga o gajo a acordar o puto à meia da noite, a subir para um monte, com o puto arrastado, a perguntar o que é que vais acontecer, o que é que me vais fazer com essa faca gigante. E depois, não, afinal, foi só para ver se ainda acreditavas em mim. Quão inseguro é este Deus? Eu tenho uma coisa escrita, nunca usei em stand-up, que é... A premissa é: o primeiro psicólogo surgiu a seguir esse episódio e tentou fazer terapia no Isaac. Porque foi o primeiro gajo que o meu pai quis me matar. Não é? Então porquê? Porque o Deus dele pôs em causa a sua fé. Tipo, mas como assim? Ele não podia fazer outra coisa? Tipo, fazer um fogo de artifício bonito? E a malta acreditava, sabes? Oh Deus, tu consegues criar as estrelas e os planetas, não consegues, sei lá, explodir uma supernova, uma coisa qualquer, não é? Uma coisa mais simples do que matar uma criança.
que estou a ver que é uma coisa um bocado recorrente, maltratos as crianças e religião é uma coisa que anda um bocado lado a lado. De certa forma há consistência, não podemos... Também temos de elogiar alguma coisa, não é? Sabes que uma das vicissitudes da minha profissão é que eu faço trabalhos estranhos e a última série que dobrei é uma série católica. Católica Antigo Testamento, calma lá. O Testamento é esse. Sim, e permitiu-me, acima de tudo, perceber que toda a mitologia do Matrix vem do catolicismo. Tudo. Agora vejo os filmes Matrix e fico, então, os gajos basicamente foram, pronto, adaptar ideias e posicioná-las num universo sci-fi, um bocadinho steampunk, mas é tipo, está cá tudo. Não há assim grande coisa. Naquilo que há pouco dissemos, Deus, Jesus e Espírito Santo, esta ideia de 3 é 1, é uma ideia original. Não existia. Mas sabes que não é assim tanto, porque como é que se chama? Isto tem um nome que é já me esqueci do nome, que é quando a Igreja Católica fez muito isso e as outras também fizeram, que é pegam ideias em coisas que já existiam. Sim. Quase todas as histórias que estão ali. Agora recordo-me de uma. Por exemplo, mesmo o Dilúvio, Platão tem um livro, só que em vez de chamar Noé, se a memória não me falha, é Deucalião. Aliás, o dilúvio, o Platão, se não me engano, o mito de qual é aquela ilha, Atlântida, se não me engano, vem de Platão e vem de uma. É daí que veio o mito, e que foi uma história inventada por ele para criar aquela alegoria da ganância e do excesso de indulgência que se vivia na altura. E ele criou esta história para dizer: olha, cuidado, porque pode acontecer, porque havia esta civilização e não sei o quê, de repente tornou-se um mito e anda toda. E há uma cambada. E é isto que eu, por um lado, não tenho paciência na humanidade, mas que ao mesmo tempo adoro. Que é alguém inventa uma história. E depois passam-se centenas ou milhares de anos a acreditar piamente nesta história e começamos a ver provas onde elas não estão lá. Eu acho que não é perigoso procurar isso. Posso dar um contra-exemplo: Troia, até há muito pouco tempo, era um mito e depois de repente... Então está ali ao lado de Setúbal, então qual era a dúvida? Descobriu-se, afinal há aqui uma civilização, os minoicos, etc., um bocadinho antes dos gregos. Sim, estava a malta de Setúbal, os charrocos. O que é que está ali depois do sábado? Eu não me oponho a isso. A questão é... Quando tu começas a querer ver coisas onde elas não existem, aí é que é um perigo do caraças. A própria igreja hoje em dia já coloca categorias diferentes. Nem tudo é história. Já tem mitologia. E aceitam que a mitologia existe e que há histórias que são mitológicas, que não são histórias reais e que não as ensinam como tal. Só que depois o que passa para a malta que é católica, mas que percebe tanto catolicismo como eu percebo de botânica, dizem, não, isto é verdade, isto é verdade. E estão os gajos que estudam, não é, calma. Estou aqui a ler um livro de crónicas de era poeta e cronista, o Manuel António Pina. É para ali no período de 2006, se a memória não me falha, 2006, 2008. Ele tem uma crónica onde fala que a igreja naquela altura decretou o fim do limbo. Pois. E esta ideia, não fui procurar mais, mas só esta ideia... olha, é só para dizer que isso aí fechou, agora voltamos ao início. É só inferno e paraíso. A quantidade de ideias. Uma espécie de brainstorm, provavelmente o Papa. Estamos a ser muito mesquinhos, pá. Estamos a ser muito mesquinhos, às tantas ninguém entra no paraíso. Sim, o próprio era um não lugar. E era tornar o critério para a entrada do paraíso cada vez mais... Como é que é aquela série, aquela Good Place? The Good Place. Brinca com isso. Quando eles descobrem porque raio é que ninguém está a entrar no paraíso. O critério já estava tão afinado que ninguém conseguia entrar no... É uma ideia engraçada de quando tornas demasiado criterioso não consegues andar para a frente. Voltamos um bocadinho a esta história da comunicação. Se começa a dizer essa palavra não se pode usar que é ofensiva, essa palavra... toda a gente se vai ofender a algures com alguma coisa. Se há coisa que a humanidade me ensinou e nos ensina, especialmente quando andas no trânsito aqui em Lisboa, que é toda a gente se ofende com tudo. Por isso, se vais não querer ofender ninguém, vais atravancar a vida a toda a gente. É uma metáfora válida para todo este cuidado e este excesso de zelo e atenção que eu tenho amigos que são zelosos da comunicação. E o que eu sinto é que às tantas estás a policiar uma coisa que ninguém quer saber. Já ninguém quer saber. Nós esquecemos de perguntar às minorias que tentamos defender que é, vocês importam-se com isto? E se calhar vão dizer, não, não percas tempo com essas porcarias, não percas tempo com isso, faz outra coisa, cria-me boas condições de trabalho, cria-me bons acessos à educação e a empregos, mas trata-me com respeito, é só isso. Ia dizer uma coisa qualquer, entretanto, varreu-se completamente do que era, mas isso é um sinal mas já assistia várias discussões à volta disso. Às vezes
À volta do assunto trans, eu recordo-me de um. Era à volta dos pronomes, era uma grelha com uma carrada de pronomes. Às tantas, não sei se eram mais de 100 pronomes, e chegamos a um ponto em que é impossível decorar isto tudo. A melhor definição que eu tive, que foi parar há um ano nos Santos Populares, estava a ver copos com malta, e um gajo, que é um gajo muito fixe, vira-se para mim, pá, o woke é o grunge desta década. É a tua forma de te rebeliares de uma forma confortável e digital, é o woke. Forma de combater o poder estabelecido. Enquanto, se calhar, nos anos 60 tinhas o movimento hippie, combatias o sistema da forma que tu podias e também tinha fenómenos anti-guerra, etc. Lá está, isto um bocado mais vindo dos Estados Unidos e do Vietnã. Nos anos 90 foi a questão de combater o excesso de consumo e todos os problemas que vêm daí, que vêm dos anos 80, nos anos 90 cresce o movimento grunge através da música, mas também através da atitude, que seguia um bocado a lógica do movimento punk, que era um bocadinho a mesma coisa. Entretanto, passamos estas 2 décadas em que a coisa até parecia que ia andar para a frente. Quando acabam os problemas económicos, ou pelo menos os problemas económicos passam um bocadinho para segundo plano, vamos para os problemas, isto é a pirâmide das necessidades. Nós temos a sorte de estarmos à porrada porque alguém está a usar o pronome errado para se dirigir a outra pessoa. E ainda bem que estamos aqui. Eu prefiro estar aqui do que estarmos numa altura da sociedade em que andamos com chicotes na rua e andamos a enforcar pessoas. De longe, esta versão, mas é um movimento relativamente parecido. Se a tua vida se foca em convencer os outros a usar os pronomes corretos, tu estás muito bem na vida. É uma grande condição. Por um lado é um luxo, por outro, podem estar a acontecer fenómenos decisivos e tu deixas passá-los porque a tua energia está alocada a esse tipo de discussões. É um discurso um bocadinho velho do Restelo. A woke patrol já não é para mim. E já não é para mim, para eu me preocupar, e já não é para a minha geração. A minha geração, acho que sou um bocado mais velho que tu. Malta, isso é uma cena vossa. Resolvam-se. Só tentamos tratar as pessoas com respeito. É para tratar por outro nome, é pá que seja, mas digam-me qual é e não me lixem porque eu enganei-me numa letra. Eu lido com as ditas minorias desde que sou jovem, ainda por cima trabalho numa área que é carregada de minorias. É uma área que em si já é uma minoria e é composta por todas as preferências sexuais, por todas as cores, todas as formas de crenças, e nunca houve problema nenhum, sabes? Claro que começas a olhar e olhas para uma telenovela e pensas, faltam aqui atores negros, mas também desafio, então sei lá, vai a ver a televisão moçambicana ou a televisão angolana, vamos lá ver se o pensamento é ao contrário. Tu vais dizer, faltam aqui atores brancos. Não, não faltam, não é necessário. Qual é a cena? Tem que haver uma meritocracia, tem de haver oportunidades iguais, e é um lado que acho que é positivo desta discussão, que é abriu-se mais o leque de possibilidades. Mas não se pode cair num lado oposto, que é porque raio é que estamos a fazer um filme de época e porque raio é que o Barão de não sei das quantas, que era um gajo alemão, está a ser feito por um ator que não é alemão. Ok? E este não é alemão, tem aqui várias conotações. Foi o The Witcher, que acho que foi a primeira temporada, que de repente os gajos chegam ao Norte da Europa. Norte da Europa na Idade Média. Claro que aquilo é fantasia. Os gajos podem meter quem quiserem. Mas eu estou a ver Norte da Europa, Idade Média, e de repente há uma família que é bem escura. E eu, ai, que a vida destes gajos ali deve ser tão desagradável. Que eles vão estar tipo, foram-se, está sempre frio! Está sempre frio! E a vossa comida sabe, é tudo cozido! Sabes como é que esses gajos não pegam e malta, vamos para o sul, porque aqui não se está bem. Já repetiste aqui algumas vezes, não sei se isto ainda é um tema quente, qual é o passo seguinte? O critério de pureza vai ficando afinado. Depois já não basta atribuir ao negro o papel da personagem negra. Ele se calhar já não é suficientemente negro. Será que ele é negro o suficiente para interpretar o negro? E depois o outro passo surgiu logo a seguir, eu já não me recordo quais foram os filmes. Eu sempre me recordo disso, parte-me a rir. Temos aqui um papel de lésbica, já mandámos a toalha ao chão, mas depois chega-se à conclusão, esta lésbica não é suficientemente lésbica. Não, porque ela no liceu, ela teve um namorado. Não dá, tem que ser totalmente. Não pode... E uma vez apanhámo-la a olhar para um gajo. Sim, Que merda é esta? Quando começas a procurar a pureza, tu vais para um sítio muito complicado. Houve um senhor com bigode que já fez isso, e está na história, para quem quiser ver. Quando começas no caminho da pureza, até porque isso não existe da pureza, já nos misturamos, gostes ou não se gosta, já está tudo misturado. Já está tudo misturado. Tu, eu e toda a gente que está na Europa tem sangue neandertalense, ok? Há outra espécie, é que nem sequer é a outra espécie
que copulou connosco e não foi poucas vezes. Pegando nisso, não sei se ias por aí, agora fizeste-me recordar aqui uma coisa. A Europa e muitos países, não sei como é que está a Mongólia agora, mas devíamos dizer. Aí está boa, deve estar bom tempo, deve Não, estar mas tudo. a nível monetário, não sei como é que está a Mongólia a nível de PIB. Não sei, não tenho visto, não estou a par, Sim, também não estás a mas par, não é? não estou a par. Mas se calhar já vem sendo a altura de sermos ressarcidos. É que Gengis Khan teve a Sim, sim, foder a sim. torto e a direito. Filhos que nunca mais acabam. Calcula-se que mais ou menos 140 milhões de seres humanos, sobretudo na Europa e na Ásia, são descendentes do Gengis Khan. Possivelmente eu e tu somos heptanetos. Está na altura de pedir um subsídiozinho. Sim, 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 ou uma herança, amigo. Eu quero 1 metro quadrado na estepe no Mongol para fazer rigorosamente nada daquilo, mas 1 metro quadrado, eu não peço mais. Que é para ir Isso, apanhar o avião, estar lá e sentar-me. Pronto, este é o meu terreno, isto é meu, foi o meu avô que me deu. esse é o lado também curioso. Acho que também já falei aqui. Mesmo quando falamos dos déspotas, esquecemos-nos do que está fora do radar do Ocidente. Esquecemos-nos deste, esquecemos-nos de outros mais. Uou, é que vamos falar disso, Jesus. Vamos, vamos. Esses tipos andaram a matar e ninguém quer saber. Opa, o Seja, Eddie seja Izzard os Hunos, seja os mongóis, seja o Átila, não sei se já não me recordo se era mongol também. era Uno, Átila Era Uno. o Huno, exatamente. Sim. Os persas, Oh, ah, sim, 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 sim. Os Xerxes, o Artaxerxes e todos exatamente, eles. exércitos, Tamarleão. Epá, uma história muito engraçada na Índia, não me recordo qual era o gajo, o nome dele, mas ele chegou a um ponto, eu não suporto pessoas, esvaziem a cidade. E houve uma altura na história em que Nova Delhi só tinha uma pessoa, ele. Vazou toda a Vazou a gente. Não, cidade. epá, É, a humanidade está sempre cheia de filhas da mas puta do isto, qual, poder. qual é a linha disto tudo? É Hitler, ok, trabalhou bem, Stalin trabalhou bem, trabalharam todos bem. Mas há pessoal que também tem trabalho feito do outro lado, não é? Trabalho, olha, eu por acaso estive a visitar o resultado do trabalho de um senhor que era o Pol Pot, quando fui ao Camboja. O Eddie Izzard tem uma cena, tem um texto muito engraçado que é aquela cena: tu podes ser ditador, pá, não mates, mata é só os teus, está bem? Se começares a matar outros povos, tipo o Hitler, estava a fazer um ótimo trabalho na Alemanha, pá, começou a matar polacos, espera aí, já chega, está bem? Que merda é esta? Pol Pot só matou, morreu velho, morreu em casa, morreu com 80 anos ou 70 e tal anos em prisão domiciliária. Eu estive a visitar os Killing Fields, que é os campos de extermínio, porque eram campos de extermínio, não eram campos de concentração. As pessoas iam lá para morrer, para ser mortas, de formas mais elementares, é que nem sequer davam trabalho os alemães, como bons alemães que são, que é: vamos criar aqui uns fornos para eles serem derretidos, depois transformados em cera e não sei o quê. Não, os cambojanos era: mata o gajo, atira-o contra uma árvore. Era assim que a coisa funcionava. Foi das experiências mais emocionalmente violentas que eu tive na vida, tanto que eu estava a fazer o passeio, vamos chamar passeio àquilo, e eu, a dada altura, Estavas com a ideia de espairecer. Vim para aqui sim, estava fixe espairecer. parecer, aquilo começa com uma torre feita de caveiras, que é logo para, tipo, é Tu a pensas Capela assim, dos Ossos. mas estou em Évora. Estou em Évora. Exato, exato. E eu já estive na Capela dos Ossos, por acaso estive lá este fim de semana, e a Capela dos Ossos é bué chill comparado com aquilo que eu vi. A meio da tour, que era com um audioguia e tal, tive que me sentar num canto e chorar. E não estava a chorar por pena das pessoas, não estava a chorar não havia qualquer tipo de identificação, estava a chorar pela humanidade. Sabes? É aquela coisa, meu, nós somos uma espécie incrível que conseguiu, através das suas técnicas e da sua forma gregária de funcionar e de nos ensinarmos histórias uns aos outros, conseguimos dominar demasiado um planeta, conseguimos fazer muita coisa, conseguimos olhar para as estrelas, conseguimos criar, fazer poesia, criar histórias que não existem, mas nós acreditamos como serem reais. Daí Star Wars ou a Igreja Católica, acho que está no mesmo nível de crença. Ao mesmo tempo, somos uma cambada de filhas da puta que de vez em quando lembramos de: afinal, não gosto destes gajos, e toma lá de matar, como agora o Netanyahu a fazer isso na faixa de Gaza. São déspotas, são homicidas em massa que usam o seu poder e os seus recursos por ódio. Isto é ódio, claro que tem a questão financeira atrás. Obviamente o Hitler, acho que ele gostava mais do dinheiro dos polacos do que os odiava. E quem diz, eles diz judeus, os ciganos, os africanos, tudo aquilo que, pronto. Porque o discurso de ódio que agora temos a ver nas extremas-direitas, não é mais do que uma coisa financeira, há uma cena
há uma coisa que é, vamos correr com os estrangeiros e com os imigrantes. Perdeu-se o amor ao ódio, é isso que estás a dizer? Não, sim, é uma questão brincar. financeira, porque pensares bem, não vamos correr com eles. Isso é máquina de propaganda, porque faz com que as bestas, e alguns deles eu conheço, que votaram no Chega, dizem, pois é, pá, vamos correr com estes gajos, porque eu no outro dia vi 3 deles juntos, que é assim que funciona um bocado a cena. O que vai acontecer é, vamos tirar os direitos aos imigrantes, vamos fazer com que eles estejam ilegais, porque vão continuar a estar aqui, porque não é o Bernardo e o Santiago que vão andar a conduzir Uber, não é? Vai continuar a ser o Rajib, agora ia dizer um nome árabe e esqueci-me, Indianos, Sandip, Manjote. Pavel, deve estar para aí também, vão continuar a ser esses tipos que vão continuar a trabalhar nisso porque nós não queremos, vão trabalhar em condições piores, vão deixar de ter direito, deixar de ter os vistos, vão começar a aceitar menos dinheiro ainda. É uma questão financeira, que é vamos arranjar a maneira destes gajos receberem ainda menos para criar ainda mais riqueza, porque tem que haver um interesse financeiro. As Sim, pessoas sim, não é por sim, ideologia, sim, é apenas sim, uma sim. ferramenta. Mesmo nas cruzadas, Era aquilo dinheiro? era dinheiro, Ou porque era propriedade? pelo menos foi essa a promessa. Muitas vezes não se concretizou, mas Os descobrimentos, que é, mete neste barco, se sobreviveres, nunca mais tens de trabalhar na vida. A mim se me dissessem, olha, vais-te enfiar neste barco, vais atravessar meio oceano, ou o oceano, que na altura era, tipo, vais atravessar o universo e nunca mais tens de trabalhar. Eu metia-me, eu assim, então claro, isto aqui é uma merda, claro que me vou embora. Que é o que acontece, de certa forma, também é o que vendem à imigração, que é, vais para a Europa e vais-te safar, e então conseguem enfiar 50 gajos num salva-vidas com o risco de morrer. entramos aqui noutra esquina. O século XXI é muito pródigo em quebrar ilusões. Mas também é pródigo a criar necessidades Sim, como nunca, de alguma forma. É uma dialética, não é? sim, Há aqui uma sim. dialética entre estas duas circunstâncias. E as coisas vão funcionando porque tu só descortinas a ilusão se tiveres tempo. Como o século XXI, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, há um ponto a partir do qual é impossível pensar sobre aquilo que está à tua volta. É A minha impossível. pergunta é, mais rápido para quê? Já começa a ser uma Exatamente. altura. O que é que vais fazer mais? O que é que me vais mais enfiar no teu dia? Quem consegue, seja por via da abnegação, seja por luxo, dar um passo atrás e perceber esta sociedade não faz sentido, uma Não puta. faz sentido nenhum. Não faz sentido. É que andaste no final do século XIX a cultivar a indulgência e o ócio e não fazer nada, que doce é não fazer nada. Depois de repente andas 100 anos para a frente e está toda a gente com uma pressa do caraças para fazer tudo. E eu pergunto, para fazer o quê? O que é que tu tens de fazer que não possas fazer para a semana ou que não possas fazer amanhã de manhã e que tem que ser feito agora? Qual é a pressa? Estás à procura de uma felicidade que não está aí. É encontrável em todo o tipo de instituições. Estavas Oh, a yeah. pensar no cotidiano. Mas se pensares numa instituição como a universidade, que é expectável que seja um sítio onde, epá, vamos lá parar um bocado para pensar nas coisas, e quando tu te dás conta que o corpo docente está numa vertigem porque tem que produzir coisas, saiba ou não sobre as coisas que está a escrever, pensando em papers e alguns já foram apanhados, estão a criar papers por inteligência artificial e Oh, para quê? yeah. Para nada, Para não estão. nada, porque ninguém vai ler aquilo. Aquilo não é Exatamente. importante para 0 pessoas. Há um livro muito fixe que descortina muitas destas coisas, que é o Trabalhos de Merda. Este sistema burocrático, quando começas a perceber as ligações da burocracia, em muitos patamares, grande parte dessas pessoas são dispensáveis. Não estão a fazer nada. É É só peso. é peso, É e peso. é para fazer de conta que o poder, ou melhor, para que o poder não se olhe ao espelho. Eu não estou a fazer Não nada. estou a Eu não fazer estou a nada. fazer nada. Queria agradecer aos egípcios e à construção das pirâmides. Foi quando a burocracia foi inventada, por causa dos inventários e não sei o que, os gajos tiveram que organizar-se e foi mais ou menos aí o início da burocracia. Isto Uma é da semana burocracia. depois nasceram os portugueses. Mas na verdade os franceses também, o Asterix, ou seja, o Goscinny e o Derzo, um dos Asterix é o Asterix, é os 12 trabalhos de Asterix. E um deles é ele entrar numa repartição de finanças romana e ir buscar um formulário. E são umas 5 ou 6 páginas hilariantes do gajo não conseguir trazer o formulário, porque ele vai buscar o formulário e vai ao guichê. Então não é aqui, é no guichê ao lado. Chega ao guichê ao lado, olha, eu queria o formulário, e para isso vai precisar do formulário B. Ok, onde é que eu posso ir buscar? É no andar de baixo. Ele vai ao andar de baixo e claro, aquilo resolvem aquilo a gauleses, que é, começam a estalo a toda a gente e andam ao estalo por toda a repartição romana até encontrar o formulário. Mas eu quando era miúdo lia aquilo, achava apenas giro, e quando comecei a entrar em contacto com a burocracia, só me vinha isso à cabeça, eu, cabrões, que é exatamente isto.
sem tirar nem pôr. É a burocracia. Isso às vezes acontece muito quando tu estás a falar com malta de câmaras ou de juntas, ou seja o que for, e começam-te a falar de organismos desmantelados e depois montados não sei onde, e pensas, isto é um conjunto de gajos, de gente que está a ser mantida e que tem aqueles empregos do Estado, que é vitalício, tu tens que matar alguém para ser despedido, que são inúteis, eles e mais 30% da massa trabalhadora de muitos organismos do Estado, em que não se pode fazer nada com esta gente. Então, criam aqui esta comissão, que é para fazer não sei o quê, que é para fazer não sei o que mais, depois não fazem nada e depois desmantelam e montam outra não sei onde, que é exatamente para fazer a mesma coisa. E isto é igual, seja no Estado, seja em empresas. O que me leva a crer que se nós levássemos todos a vida com um bocadinho mais de calma, fazíamos exatamente o mesmo. A razão pela qual vamos nesse sentido de aceleração, eu acho que há aqui um medo que sempre houve, mas acho que agora nós estamos num sítio onde é muito fácil nos dispersarmos. Mas há aqui um medo que desde o início, desde a altura do Platão, que é o medo pelo imprevisível. É isso que os poderosos têm. Têm medo que o povo ou um conjunto de pessoas se torne imprevisível. E como nós vivemos neste regime de velocidade, em que é tudo pela rama, Não tens tempo para pensar. estamos sempre perdidos no labirinto da burocracia. Uhum. Tu tens de preencher um formulário para dar um soco em alguém. Nada avança realmente. É sempre uma promessa de qualquer coisa e quando chegas a esse sítio é outra sala de espera. E está aqui um conjunto de respostas para isso ou de causas, e uma delas é esta história das 8 horas de trabalho. Isto é uma herança do passado, em Sim. que numa altura em que o trabalho braçal ou o trabalho presencial, quando digo presencial tinhas de estar lá para fazer as coisas, e de facto tinhas de ter tempo para fazer essas coisas todas. E nós fomos com a tecnologia substituindo esses trabalhos, já não há lavadeiras, não é? Já não há aguadeiros, já não há essas profissões que eram necessárias, porque de facto não havia tecnologia para levar isso, e as sociedades, principalmente as comunidades grandes, tinham essa necessidade, e fomos especializando cada vez mais. Mas quem é que precisa de trabalhar 8 horas por dia? A não ser que trabalhe numa área em que efetivamente há essa necessidade. E eu noto isso trabalho com várias empresas de eventos. E as empresas de eventos trabalham para quando é preciso trabalhar. Algumas nem sequer escritório têm, que é, trabalhamos todos em casa, quando precisamos de fazer reuniões, vamos aos clientes e a vida segue. Porquê? Porque não tens de estar sempre a trabalhar. Tens que estar disponível. Isso é outra coisa. Eu também estou sempre disponível para trabalhar, mas não trabalho todos os dias. Quando faço teatro, eu tenho de estar ali, eu não posso estar a fazer outra coisa. Eu estou em palco, vamos falar de mindfulness, façam teatro. É o exercício derradeiro de mindfulness. Ou stand-up, o teatro tem normalmente uma duração maior e os ensaios já tens que estar presente, não podes estar ao telemóvel enquanto estás a ensaiar. É uma coisa que simplesmente não é possível. Mas criou-se esta narrativa de agora temos de trabalhar 8 horas por dia e tem de ser. E tu perguntas para quê? É preciso, se calhar numa repartição de finanças, em que tu tens um horário de atendimento, trabalhar com o público, sim, tens de ter um horário alargado, porque precisas desses horários para as pessoas poderem irem lá, mas a maior parte das profissões, especialmente estas de serviços, de secretária, as pessoas têm que estar disponíveis, mas não estão a trabalhar, e efetivamente não estão. O que acontece depois é que não estão a trabalhar. Há esta coreografia de fazer de conta, não é? Está toda a gente a fazer de conta que está a trabalhar. É o sintoma, é o síndrome extra nos filmes do Michael Bay, que é, se tu vir, do Spielberg, especialmente do Spielberg, se fores ver os filmes dos anos 80 do Spielberg, que está a haver ação, tens os protagonistas a falar e lá atrás há bué da gente, e se olhares com atenção, eles só estão a andar, estão a Sim. parecer ocupados. E às vezes mesmo o superior, cujo trabalho é verificar se as pessoas estão a trabalhar, nem ele sabe bem o que é o trabalho. Por isso ele também não sabe o que é que há de verificar. Sim, sim. A maior parte dos meus amigos que trabalham em serviços, em empresas de IT e não sei o quê, eles dizem, eu estou a trabalhar, faço o que tenho a fazer e depois trato das minhas coisas. Por isso é que tens não sei quantos gajos que trabalham em humor, porque têm tempo. Às vezes eu penso, estes gajos têm mais tempo livre que eu e eu tenho bastante tempo livre. Eles têm tempo livre à secretária. O projeto acabou, fizeram a sua parte do projeto, o que é que vais fazer mais? Limpar candeeiros no escritório? Para isso já lá está alguém. Tu transplantas essa situação para um trabalho mais braçal, normalmente é isso que acontece. Temos de inventar trabalho. Ou fingimos que trabalhamos ou temos de inventar Yeah. trabalho. Pá, Vamos limpar candeeiros imaginários nas obras públicas. Recordo de um hotel, está um gajo a pôr terra e outro a tirar por trás para fazer de conta que está tudo a trabalhar. Yeah. Eu tive uma situação exatamente dessas há coisa de 20 anos, mais ou menos. Vai fazer 20 anos.
trabalhava numa associação cultural, que era o Bica Teatro, cujo dono da associação cultural era um gajo um bocado, era um escroque, que, como muitos escroques que eu conheço nesta área, são todos bué de esquerda, mas depois são escroques, sabes? É aquela coisa de, são comunas pelo convívio, mas depois na prática estão lá pelas canções sim, sim. E e pelos pelas copos, né? festas. E pelos Exato. copos. Mas depois na prática são os diretolas de merda, das ofensas mais da minha boca mais duras que posso emitir, porque não, pá, não respeitam as pessoas. Este gajo então era machista, era alcoólico, maltratava as mulheres da equipa, e eram muitas, eram uns croque. Nem vou dizer o nome dele, mas se alguém conhecer a instituição vai saber exatamente quem é. E o gajo, houve uma altura, eu trabalhava lá já há alguns meses, e aquilo era um part-time, era efetivamente um part-time. A malta trabalhava às tardes, porque ia para lá ensaiar, porque tinhas que ensaiar os espetáculos, etc. Trabalhavas quando ias fazer os espetáculos, mas depois acabava. E o salário era o que eles chamavam salário de tempo inteiro, mas que não era. Então meteu na cabeça que, espera aí, eu pago-vos um salário de tempo inteiro, vocês têm que estar aqui o tempo inteiro. Então passámos a ter que entrar tipo às 10 da manhã e sair às 6 da tarde. Eu nesse período, eu construí uma cabeça de amplificação, sabes? Tinha cena de guitarras e etc. Aliás, estou com uma neste momento ao colo, pronto. E eu na Estás com altura o instrumento ao colo, é estou isso? com o instrumento ao colo, que é onde ele deve estar. Uma piada que nunca foi feita. Nunca foi dita, nunca, mas espero que nunca mais seja dita. E às tantas dei por mim a construir em carpintaria, tinha ferramentas, uma cabeça de amplificação, depois meti lá os circuitos, tinha os circuitos de outro amplificador e de repente, então o que é que estás a fazer isso? Meu, este gajo está-me a obrigar a estar aqui 5 períodos do dia a mais por semana. Eu estou simplesmente a tentar ser criativo e a não morrer de aborrecimento, porque se eu vier para aqui vamos estar a fazer o que estávamos todos a fazer, que é estar a olhar para o computador. Em todos os pontos da sociedade é revelador do descontrole. Mas se focarmos em universidades, em ambientes criativos, há momentos em que estás a trabalhar, mas o facto de parecer que não estás a fazer nada também faz parte do trabalho. Também faz parte do teu trabalho e a tua vida adulta é muito, às vezes parecer que estás a trabalhar, mas na verdade não estás a fazer nada. De certa forma acho que tive sorte nesse sentido. As licenciaturas ainda eram 5 anos. Eu sou do último ano pré-Bolonha. Então eu tive que mamar com 5 anos. Os 2 últimos anos nós estávamos lá. A fazer o quê? Dependia da tua capacidade de iniciativa. Tinhas, olha, tens que fazer isto. De repente, quanto tempo é que tens que fazer isto? 3 meses. Mas isto faz-se uma semana. Tens 3 meses. Então ias estando, ias fazendo, ias criando laços, mas tinhas tempo para errar, embora por aqui. E ao final do mês, pá, não é nada disto. Então, embora por ali, tinhas tempo, não era aquela coisa, porque 3 anos, pá, uma licenciatura 3 anos começas o curso e acabou. Acabou. 5 anos no mestrado, fixe. 5 anos no mestrado, porreiro, é um mestrado, que é uma cena que aqui há uns anos tinhas de ter tempo para fazer isso. 5 anos, tempo de uma licenciatura. Está tudo com uma pressa do caraças. É seguir a lógica do capitalismo, que é a lógica de eficácia. Não é? É só o resultado que interessa. A visão que tu estavas a dar anteriormente, o que interessa é o caminho. É o processo. Na maioria das vezes é um resultado que já é do domínio público. Pá, eu tive uma experiência pessoal, claro, todas as experiências são pessoais, isto é uma das redundâncias mais estúpidas da linguagem. Eu também tenho experiências impessoais. Sim, eu tive uma experiência, através de um amigo, ele que me contou, tive uma experiência do foro íntimo ou do foro relacional, ainda que acabou no início deste ano. Foi um projeto baseado nos objetivos, que é, isto vai acontecer, nós vamos fazer isto, e esquecemos do processo. E a meio do caminho, acho que começámos a perceber que, espera aí, o processo não está a ser fixe. Isto o que interessa, a coisa de tu casares e ter filhos e não sei o quê, tem de ser consequências de uma forma de estar, que é partilhada e que tu pensas, não há outra pessoa no mundo que me complemente desta forma, então é com esta pessoa que eu quero estar. Eu sinto o impulso com esta pessoa em fazer filhos. Então, e não, eu quero isto, que é uma coisa que acontece muitas vezes em relações, que é, as pessoas têm os cargos, não é? Eu tenho o cargo, abriu a vaga para a minha namorada, e a minha namorada tem que ter isto, e ao final de 6 meses tu não és válida para este cargo. As tuas funções, e eu digo isto porque já me aconteceu exatamente o oposto, que é de repente a perceberem, espera aí, esta pessoa tem um cargo que me diz, não, o namorado meu tem que vestir camisas. Foda-se, eu claramente fui mal escolhido para esta profissão. Sabes? Eu claramente fui mal escolhido para este cargo, não é para mim. Passem-me o contacto dos recursos humanos. Eles Se eu queria falar, e é a mesma pessoa que atende. Ligo, estou, oh caralho, então, tá bem, olha, é só para dizer que isto acontece, eu acho que nos acontece muito nas relações, acontece muito nos nossos objetivos de vida, acontece
na forma como olhamos. Olha, ainda não falámos de comédia, graças a Deus, que é uma coisa para a qual eu não tenho paciência nenhuma de falar. Mas havemos Mas de falar que tenho aqui algumas perguntas. é verdade, mas é verdade, eu tenho zero, sou aquela pessoa que eu não falo de comédia normalmente, só falo anormalmente. Quando tens experiências impessoais. E acontece muito esta coisa, nós queremos objetivos, queremos chegar, queremos fazer, e depois, então e o trajeto, meu? O trajeto é de longe a parte mais importante. Por isso é que viajar com uma mochila às costas é tão importante, pelo menos num período da vida, fazeres isso. Que é, eu vou até ali, meu, mas é o trajeto é que é interessante. Quando lá chegas, ficas, uau, é um monumento, porreiro. Mas foi as histórias todas que tu acumulaste até chegar ao sítio, que ias sendo assaltado não sei aonde, e encontraste um restaurante incrível na rua de não sei das quantas, e houve um gajo que te convidou para ir à casa dele. É essa história que tu levas. Porque a história do, olha, fui e vi este monumento, fica, a não ser que seja uma cena absolutamente incrível, um feito da arquitetura ou da, como sei lá, estou-me a lembrar de dois, que é especificamente, que é a Mesquita Azul, em Istambul, que eu entrei e chorei, comecei a chorar e sentei-me no chão e fiquei filha da mãe, pela beleza que aquilo tem, e foi o quê? Também uma outra mesquita, eu em mesquitas, em Esfahan, que é uma cidade no norte, não sei se é bem no norte, mas é no Irão, que é uma cena que aquilo foi construído ao longo de 1200 anos, então tu vês a história da arquitetura iraniana num edifício só, porque esta parte foi aqui, depois entretanto desenvolveram a técnica, não sei de quando, porque é exatamente a mesma estrutura. Mas isso, esquecendo da parte da escravatura e dessas ligações de poder que permitem esse tipo de construções, esse plano a longo prazo é uma coisa que já não existe. Não, quer dizer, ainda existe, tens muito na Europa, do vai-se fazendo, né? Tens isto aqui, depois aumentas a nave. É um vai-se fazendo sem fim em vista. É claro que também depois podemos alegar isto só foi feito devido a estas condições em que Yeah. havia estas vidas ultra precárias à base de chicote. Por outro lado, também Agora se o criou chicote é outro. a ideia do escravo e senhor foi-se sofisticando. O chicote desapareceu, transformou-se em algo mais subtil. Quer dizer, Mas, se não é escravatura enfiares 12 pessoas numa casa que está desenhada para 5 ou para 4, de obrigá-las a sim, trabalhar sim, sim, 12 sim. horas por dia para receber uma coisa que tu hoje em dia dizes não é o suficiente para teres uma vida digna. Acontece muitas vezes em Lisboa de professores que não têm dinheiro para alugar seja o que for e têm de dormir numa tenda. A vida em Lisboa, eu agora estou a ter a sorte de passar algum tempo em Montemoro Novo, que é uma cidade que eu já conheço há bastante tempo, estou a conhecer agora muito melhor e estou a conhecê-la de uma forma mais humana, não é? Estou a ter mais contacto com as pessoas e os ritmos e não sei o quê. E a mesma coisa acontece com outras cidades. As cidades alcançáveis, que eu chamo que é uma cidade em que tu olhas e consegues alcançar com a vista o teu olhar, do teu olhar consegues alcançar a cidade. Essas cidades consegues ter uma qualidade de vida muito maior, perdes muito menos tempo para ir resolver tão coisas como não tenho ninguém para me buscar o filho, espera aí, deixa-me telefonar a alguém e alguém vai a pé buscar o teu filho. Aqui não dá. Lisboa é uma cidade que atualmente 2.000 euros por mês, se tu tiveres que pagar casa, não te chegam. 2.000 euros por mês. Aqui há 10 anos era fixe, estavas bem, estavas fixe. Agora não dá, tens que fazer sacrifícios, tens de sacrificar, tens de comer pior, tens de não ter coisas. Porque ao mesmo tempo que isso acontece, a sociedade diz, tem, compra, faz, não sei o quê. Quantas pessoas que têm, atualmente, é muito normal tu teres a assinatura da Mel ou da NOS ou do Raio que me aparta, porque os gajos não vendem só a internet, tu tens que mamar com os canais que nunca ligas, mas depois queres ver Netflix ou queres ver Disney Plus e de repente começas a pensar, eu pago 80 euros por mês, eu não faço isso, mas podia fazer facilmente, eu pago 80 euros por mês só de entretenimento. Entretenimento esse que eu consigo ver para aí 1 hora por dia. Ou às vezes nem isso. Às vezes nem Ou isso. às vezes nem isso. Numa cidade em que te esmifra financeiramente, temos esta, não é? Porque vais a Madrid deve ser Sim, igual, sim, vais sim, a sim, sim. Barcelona deve ser Mas igual. esse fenómeno, não me recordo o nome dele, aquele cosmólogo, aquela série documental do Cosmos, não é o que Neil deGrasse Tyson. ia dizer o Carl Sagan e depois Cosmologia é a minha cena. o gajo estava a falar das cidades, à medida que vão crescendo, expõem a várias fragilidades no discurso. Seja palavras como empatia, essas coisas todas. Eu acho que tu só consegues ser humanista até É, determinada densidade populacional. Quando as pessoas se apresentam com obstáculos, não consegues ter empatia por ninguém. Se tu porque queres ir de um ponto A para o ponto B e não consegues,
Porque é que tu vais ser empático com alguém que o mais certo é nunca voltares a ver? Eu noto a diferença, agora não digo metade das minhas semanas, mas uma boa parte das minhas semanas é passada em Montemor. Eu já consigo repetir as pessoas. Claro que tu te esforças em ser, instintivamente, esforças-te em ser simpático, porque vais encontrar esta pessoa mais tarde ou mais cedo. Essas Outra pessoas, vez. quando aparecem à tua frente, aparecem como pessoas, não aparecem como em Lisboa como obstáculos. Aqui é um obstáculo, porque não tens de desenvolver empatia. Esta pessoa só está à minha frente e está-me a impedir que eu chegue ao meu destino. O trânsito, então, acho que o fenómeno do trânsito Sim. ainda por cima numa cidade que se tornou turística. Este gajo, o mais certo é nem ser daqui, e nem estou a falar dos imigrantes, estou a falar dos turistas, que esses é que podiam voltar para a terra deles. Este gajo está-me a impedir que eu chegue a um sítio porque ele está a passear e isto está-me a irritar. Então, vais-te desumanizando. Para mim está a ser quase uma missão de vida, que é eu tenho que voltar a ser uma pessoa, porque tive desde os 20 e qualquer coisa a desumanizar-me a objetivos e a intenções e agora quer ser isto e agora quer ser aquilo e estou a chegar tenho 47, eu quero chegar aos 50 uma pessoa. Não queria continuar a ser este gajo que está a ir do ponto A para o ponto B. E eu ainda por cima tenho viajado muito. Em maio, entre maio e abril, fiz para aí 6 mil e tal quilómetros, 7 mil quilómetros de carro, em que tive sempre sai-me da frente. Ontem saí da Maia às 5 da tarde, cheguei a Lisboa às 9 da noite. Porquê? Porque apanhei uma hora de trânsito para atravessar o Porto. Eu tenho 3 horas de viagem e não estou a conseguir chegar ao início da minha viagem. Não te parece que é impossível, num caso extremo, nem sei se isto é plausível, mas para o caso não interessa, um monge budista que está em Lisboa, um monge daqueles a sério, como vemos nos filmes, se calhar não é a sério, é uma contradição em termos, com a sua fatiota de carro, que chega a um ponto. Não, ele mata alguém. Passa-se da cabeça, não é? Passa-se. Porque tu não consegues chegar a lá. A semana passada tive uma cena que houve um gajo que ia colado à minha traseira. Ele passa por mim e eu faço-lhe um pireto porque ele ia colado à minha traseira. O gajo no meio da autoestrada atravessa-se à minha frente, para o carro, numa autoestrada. Ele ficou ofendido porque eu disse-lhe o que tu estavas a fazer ali atrás era só estúpido. Então ele vai, faz pior e tira-me fotografias e diz que me vai chamar a polícia. Eu assim, meu amigo, faça-te a favor, chame lá a polícia, depois logo vemos como é que isto acontece. Isto é possível. Isto é possível. E aquilo a acontecer, eu a pensar, é hoje que eu vou andar à paulada no meio da autoestrada, porque há um gajo qualquer que levou a mal eu dizer-lhe o que você estava a fazer ali atrás era só estúpido. E esse é o lado, mesmo num sítio pequeno, como eu estou a viver agora no Algarve, eu às vezes. Tenho alguma inveja, digo já que tenho alguma inveja, mas estou a trabalhar para deixar de ter essa inveja. A minha solução é sair daqui. Claro que em Lisboa é mais grave, está tudo mais tenso, mas mesmo num sítio pequeno como no Algarve, nos últimos anos sente-se o aumento da tensão. Tudo à beira de explodir, por uma razão ou por outra, seja pelos preços das habitações, seja pelos ordenados de miséria, seja pelo abismo entre os muito ricos, a caterva de turistas, sobretudo. De Por isso é repente. que é importante o carnaval, carago, e de orgias, organizem-se, sabes? Vão foder, vão embebedar-se, vão purgar. É preciso é preciso a purga e é preciso comédia. Por isso é porque é comédia. A comédia é o que nos mantém mais ou menos são. Sim, é. Mas Porque se nos proibirem a comédia, queria chegar a algum lado, mas não consigo. Olha, fico no mesmo sítio. não faz mal. Sabes Mas. que é? Começa assim, nada, começas a ir ao médico e olha, você sabe que já não está, Sr. Roberto, sabe que já não está novo. E tu, como assim não estou novo? Então ainda o ano passado estava a brincar com o Dragon Ball. Não, já foi há 20 anos. E o senhor quem é? Já agora, o senhor que está, que parece um padeiro, quem é? Yeah. Um padeiro glorificado. O que eu ia dizer é o contraste entre aquilo que nós vemos na net, sobretudo ali uma aula, às vezes mais ativista, rapidamente é desmascarada, pratica o evangelho da empatia, quando na prática vê uma piada de um humorista que não gosta, pá, devias morrer. E às vezes tweet a seguir, empatia para todos, não gostas da piada, pá, se calhar devias morrer. Devias Sim, morrer. eu conheço alguns ativistas e posso dizer com alguma segurança que nenhum deles é equilibrado. Que casa com aquilo que tu disseste. Fazem uma espécie de exibição de virtudes que não existem, mas Sim, depois é na o virtual prática... signaling, claramente. Isso Mas toda a gente faz. No entanto, a ativista que eu conheço, que é a mais discreta de todas, é de longe a mais equilibrada. E é uma ativista a sério. É daquelas que vai para a rua. É daquelas que, se for preciso, entra na casa das pessoas e vai lá buscar não sei quem. esse lado do ativismo suportado, sobretudo no ego, pelos outros, mas primeiro olhem para mim.
Os outros que eu supostamente estou a ajudar estão no fundo desfocados. Não querem ir por aí, que isto depois dava outro tema de conversa, mas há uma figura que eu gosto muito, ou variações desta figura. Eu tenho uma aposta que eu acho que no próximo século, nas próximas décadas, vamos descobrir uma grande farsa, que foram algumas das terapias. Estou a pensar Ah, na psicologia, etc, etc. Como foi, por exemplo, a psicanálise, quando surgiu isto é a salvação para tudo, depois, isto é uma farsa, e agora estamos, e se calhar até se aproveitam aqui algumas ideias. mas isso parece ser um bocadinho um fenómeno da curiosidade humana, que é encontrarmos esta cena, esta é a cena, vai-nos resolver a vida, escavamos, escavamos, já não há mais nada. Ok, o que é que se pode tirar daquilo que escavamos? Temos isto, fixe. Ok, próxima cena. Eu acho que é um bocadinho Sim, sim, esse fenómeno. por onde eu ia é que não há ninguém a criticar as palavras do psicólogo, no sentido em que, às vezes, o psicólogo chega a uma conclusão que, noutro contexto, dizíamos isso, para fazer referência a um escritor que eu gosto muito, o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante. Tu estás a dizer a coisa mais óbvia de todas. Aquele gajo pagou-te não sei quanto, muito, normalmente, pagou-te chorudamente para tu dizeres a coisa mais óbvia de Pá, todas. eu não quero ser esse gajo. Eu já estive em alguns psicólogos e eu cada vez que ia ficava assim. O que eu preciso não é de um psicólogo, eu preciso de um amigo com distanciamento. Eu só preciso de alguém que tenha empatia por mim, que me queira ouvir e que tenha distanciamento o suficiente para me poder dizer as coisas sem perigo de me magoar. Eu não preciso de um psicólogo. Isto aqui pode ser debatível para um lado ou para o outro. O próximo patamar é que eu acho venenoso. É que a maioria das pessoas, sobretudo pessoas de relevo, pensando em celebridades, estão a usar a terapia para justificar o facto de serem filhos da puta. Ah, sim, eu ando em terapia. Eu ando em terapia E e estas. sim, e Olha, o mas meu não é só psico. terapia. Não é só terapia. Eu ouço muita malta que é, desculpa, estou a passar uma fase má. Mesmo, toda a gente está a passar uma fase má. Exato. Toda a gente está a passar uma E fase. o lado humorístico disto, e fico à distância, mas ninguém está a notar isto. Estão duas pessoas, já não estão a falar, estão a usar as falas dos psicólogos. São dois fantoches em que cada psicólogo meteu a mão no cu a usar citações dos Sim. psicólogos. Ah lá, eu estou. É aquela. Eu ouvi um podcast durante 20 minutos, ninguém falou, só citações que os psicólogos lhe disseram. Mas Vocês não que têm ideia fenómeno é sobre, este? vocês não têm ideia sobre nada, não têm uma opinião sobre nada. Isto é o fenómeno das velhas no centro de saúde. Que é, eu estou muito, o doutor disse que eu estou muito mal, que eu estou, não, e eu tenho, estou toda apanhada, não sei, e o meu marido foi ao médico, é exatamente a mesma merda. Se calhar tem um nível a mais que é, eu estou muito mal, mas o doutor explicou-me a razão pela qual eu estou mal. Continua a estar Pois, mal, mas sem explicação porque é que estou mal. eu aprendi isto muito ao longo da vida não sei, porque eu já tive bastantes relações, se calhar mais do que é saudável ter, é o que diz um bocadinho sobre mim, mas todas as pessoas têm traumas. Todas as pessoas têm traumas. Agora, há umas que aprenderam a lidar com eles, criaram ferramentas. Os psicólogos têm isto, é uma cena fixe, que é dão-te ferramentas se tu as procurares. Se tu fores lá como, eu preciso das ferramentas que este gajo tem, é um workshop, eu vou aprender a lidar com estas coisas. Não vou para validar o meu sofrimento. Se vais com a lógica de eu estou aqui e vou estar imenso tempo a sofrer, depois é aquela cena financeira que eu gasto imenso dinheiro em terapia. Opá, está bem, meu. Está bem. Gastares imenso dinheiro em putas não te faz bom na cama. Simplesmente estás a gastar dinheiro. É só isso, não estás a fazer mais nada. E que dinamita aquela frase, a repetição leva à perfeição. Não, não, a repetição leva à loucura. Se essa ideia fosse verdade, e eu não sei se hei de concluir porque eu estava a pensar de um lado e vem a China nesta altura seria perfeita. Eu estou Sim, a pensar sim, nos chineses em ou os si. chineses seriam perfeitos. Não é? Exatamente, na ideia de fábrica. Mas depois pensei, é verdade, isto também interpreta isto como. Sim, aqui não era racismo, aqui era, quer dizer, era racismo no sentido em que nem raça é até etnia, é o etniismo. Vamos começar a usar a palavra etniismo, porque a raça é outra coisa. Esta interlinha semi-racista, eu hoje estava a pensar em coisas racistas e estava a pensar. Como qualquer homem branco privilegiado faz de Claro, manhã, começou a sim. acorda de manhã e odeio outras etnias. Deixa-me lá pensar sobre isto, porque se é para ser racista, Oh, quão eu odeio. deixa-me ser racista em condições. Que é uma cena que eu também já me queixei, que é ninguém vai conseguir destruir o racismo. Já que não conseguimos, que haja uma espécie de sofisticação no racismo, racismo de autor. Está toda a gente a usar o mesmo tipo de coisas há décadas, ou há séculos. Isso é giro, isso é giro.
Isso é engraçado, que é, pá, se és racista, tipo, faz com que eu não consiga odiar o trabalho que está por trás desse racismo. Está aqui um filho da puta, mas este filho da puta tem talento. Sim, 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 sim. É que, olha, está aqui, este gajo pode não ter o coração no sítio certo, mas o cérebro está. E eu estava a pensar nos gêmeos. São iguais na China, como é que diferenciam? Por acaso nem foi por aí, eu estava mais a pensar porque eu tenho na família vários gêmeos. Caraças, agora não estou certo quem é quem. São todos iguais, não é? Do outro lado, que é verdade, eles realmente são muito diferentes. Não têm cabeça já para decorar os nomes. Sim, ó filhos, porque é que não podia só ter nascido um? Não é porque é Eu uso a programação, desculpa, meu. eu uso a desculpa dos gêmeos, mas na verdade. E aí entrei na cabeça da minha avó quando ela começava a confundir os netos todos. Eu agora Ah, percebo. sim, sim, sim. Nós somos Epá, todos iguais, não interessa. Não me interessa por vocês a ponto de decorar o vosso nome. yeah, yeah. Felizmente são gêmeos, por isso posso-me desculpar. Sim, eu dei aulas durante algum tempo e eu tive turmas que nunca decorei os nomes de toda a gente. Tu, anda cá. Pá, porque não conseguia, não conseguia. Era malta que eu via tipo uma ou duas vezes por semana, eram aos 20 de cada vez. Pá, lamento, o meu cérebro tem que arranjar espaço para coisas um bocadinho mais importantes do que saber os vossos nomes. Usem tags, meu. Usem, sabes, que serem ao peito. As pessoas deviam ter isso. Então, e quando trabalhas numa área em que estás sempre a trabalhar com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, eu não consigo decorar o nome das pessoas. Consigo ser simpático para elas. Consigo decorar características delas. O que é que elas gostam, o que é que não gostam. Onde é que nasceram. Agora, datas de nascimento e nomes, meu, isso para mim é... E signos, também não quero saber de signos. E daí que vá um bocadinho àquela conversa logo do início dos pronomes. Se estás a pedir. Ah, Não é, mais uma camada de dificuldade, meu. é porque tu estás a pedir muita coisa à pessoa. E aquilo que pode acontecer é: eu nem vou conversar com esta pessoa porque já entra medo. Eu não sei de que forma é que eu estou a pôr a cabeça toda na escolha dos pronomes. Como é que eu Não consigo dizer, falas. como é que eu consigo dizer algo que se aproveite se eu estou a pensar como é que posso dizer isto? Pá, não dá, não Certo, dá. nós estamos aqui a fazer um ciclo, já voltámos ao início da conversa e se calhar agora avançamos para as perguntas. Avançamos, Tens perguntas avançamos. para mim, perguntas Tenho, que eu, tenho, se calhar tenho, não tenho. sei responder. Posso fazer aqui uma, acho que foi o Guilherme, esta por acaso, o Guilherme Lima, o puto do sexto sentido, que perguntou. Ah, muito bem. Eu encontrei-o em Beja, que é há coisa de 3 semanas para aí. Depois E de uma com, coisa que me correu muito mal. Não era stand-up, graças ao senhor. Ele assim, bela porcaria. Eu, bela porcaria. A namorada dele é professora do ensino básico, então. Adiante. Podes clarificar, não foi stand-up, foi o quê? Estive a trabalhar no último mês com a Leia a apresentar manuais escolares Ok. aos professores. Claro que não era eu que apresentava, eu era só o comic relief da cena. E a sessão de Beja correu muito mal, porque as professoras estavam-se a borrifar na pirâmide das necessidades. Nós éramos o última, elas estavam mais preocupadas em mostrar vídeos umas às outras e falar sobre a semana do que aquilo que nós estávamos a apresentar. Então Sim, sim, sim. nada correu bem e encontrei-o depois. Ele não viu, mas a namorada dele viu. E ela disse-me que correu mal. Eu assim, correu bastante mal. Fiquei, pronto, é destas coisas que faz com que, opá, às vezes o meu trabalho também é chato. Influências. Suponho que Sim. seja na comédia. Se quiseres dizer influências na jardinagem, por exemplo, algo do género. Influências da comédia. Ora, bem, eu comecei a fazer stand-up porque vi o Eddie Izzard, que é um comediante inglês que eu adoro. É um gajo, foi quando comecei a fazer, eu comecei a fazer stand-up já numa idade em que muita gente deixa, e com razão, que foi aos 36. Até lá nunca tinha feito, quer dizer, tinha feito muito teatro, tinha feito muito teatro de comédia. Estás a dizer que o stand-up é uma cena de desgaste rápido? Não, não, eu acho que o stand-up é uma maratona, mas é dura, é uma maratona dura. Gostava de ter começado, se bem que não podia ter começado muito antes, porque, quer dizer, convenhamos, antes era o Levanta-te e ri, pouco mais. Era exatamente o mesmo fenómeno quando eu comecei a fazer teatro, perguntava, tem novelas? Porque eram novelas que as pessoas viam, não viam mais nada. Agora já não fazem essa pergunta, graças ao senhor, mas dá vontade de dizer, mas só há isso, é? Não há teatro, não há cinema, não, aparentemente não. E acontecia um bocadinho isso com o stand-up em 2012, 2013, pergunta, então levanta-te e ri. Basta pensar um bocadinho, levanta-te e ri, tinha tipo 3 ou 4 gajos muito bons e depois o resto dava-me lá um bocado a tentar navegar. E eu comecei a fazer com 36 e tal, antes já tinha tido ideias, já tinha desejado fazer, mas não tinha posto isso em prática, porque a minha vida também deu muitas voltas nessa altura. E aos 36, uma amiga minha manda-me um vídeo do Eddie Izzard a fazer stand-up e eu, espera aí, e isto eu percebo, não é só contar, começar frases com já repararam, e ensinou porque é um gajo que vem do teatro também, é um gajo que é ator,
Tipo, tem uma característica muito interessante que veste sempre em drag. E foi aí que eu aprendi, pá, ele não está preocupado que lhe tratem, seja porque for, o gajo veste-se em drag e veste-se em drag, não há cá merdas. E a verdade é que tu ao final de um minuto estás a vê-lo, já estás a esquecer que ele está com as unhas pintadas ou com os olhos pintados ou que está vestido de geisha. Isso é completamente... Estás mais preocupado em gostar da comédia dele, que é absolutamente incrível. Por isso o Eddie Izzard, Louis C.K., antes e depois das acusações, ele é sempre genial. São aquelas figuras, e depois tem aquelas influências mais lá para trás. No outro dia percebi-me do quão eu era influenciado em criança pelo Eddie Murphy, que é daqueles gajos que já ninguém fala. Eddie Murphy dos filmes ou do stand-up? Os dois, das duas, Sim, 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 sim. Esse é o lado ingrato da comédia. a comédia é. Certamente isso é aplicável a toda a arte. O gajo pode ter sido muito bom, mas é rapidamente esquecível. A semana passada estive a fazer uma leitura encenada de um texto do José Sánchez Sinisterra, que é um autor espanhol ainda vivo. Tem um texto incrível chamado Ñaque. Foi lido no Instituto de Cervantes e trata sobre dois atores já com alguma idade, em fim de carreira, e trata da memória, e um dos temas que trata lá é sobre o quão efêmero estas atividades são. E um deles está a dizer, anda no palco, vês pegadas, deixamos pegadas, não deixamos pegadas. As nossas vozes ficam, não ficam. E é a mesma coisa, isto passa-se exatamente para a comédia. Tu podes ser o gajo mais hilariante em 2012. Em 2018 já ninguém gosta de ti. Por isso é uma maratona. O não gostar aí, sinónimo de esquecimento. Não é ativamente não gostar, é já ninguém se lembra sequer. Já ninguém se lembra. E mesmo eu que não tenho uma carreira propriamente profícua, mas já se vai em 11 anos quase, passei de ser uma promessa, um next big thing, para ser o velho. É um fenómeno que é aparente desse, mesmo entre comediantes. Eu vou para uma coisa mais lateral e depois já entro. Aquilo que nós pensamos na televisão, aquilo é uma máquina de devorar pessoas e almas, e na comédia, mesmo entre os comediantes, aparece um gajo e o gajo, ou gajo é muito bom, tal, durante 6 meses. Qualquer comediante vai a um podcast e pá, aquele gajo, aquela gaja, acaba esse ano ou esse período de 6 meses, ninguém Deixas de faz, ter ninguém faz. novidade. E aparece outro que pode ser melhor ou pior, mas há esta necessidade Dentes de tubarão. que não é o critério da qualidade que está em cima da mesa. É o critério da empatia, é o critério do cair. No teatro diz-se mais vale cair, como é que é? Do que ser engraçado. Como Cair é em que é? graça Cair em graça do que ser engraçado. E isto é válido para teatro, é válido para seja o que for. Mais vale as pessoas acharem-te piada do que achar que tu tens piada. Isso. É eficaz para o público, e eu sempre tipo, batalhei um bocadinho. Acho que o público, eu sempre fui mais eficaz com o público do que com os comediantes. De certa forma, ainda bem, porque está de acordo eticamente com aquilo que eu quero. Porque já a fazer teatro eu estava mais preocupado em que o público gostasse do que os outros atores ou os outros encenadores. Do ponto de vista de gestão de carreira, é péssimo. Quem me vai contratar são os outros atores, ou os outros comediantes, ou os outros encenadores, não é o público que me vai contratar. Mas do ponto de vista ético, que é o que me pôs um bocado aqui, que é eu, mal ou bem, quando comecei a fazer estas coisas, a ética era uma preocupação, é desta forma que eu durmo feliz à noite. Há essa bolha, que é uma bolha de legitimação, uma espécie de círculo em que cada um dá palmadas nas costas do outro. Este é o círculo dos fixes. Mas há um momento em que aquilo rebenta e depois, isto afinal, entre escritores vejo isso muitas vezes. É o gajo. De repente, um dia esse escritor decide que são todos uma merda. E de repente, tu também és uma merda, tu és a maior merda. Nós tratamos de gosto, nós não estamos a avaliar a construção de casas, que é este gajo é arquiteto, ou este gajo é engenheiro, faz umas casas incríveis, esta porra não abana, funciona. Não estamos a avaliar gosto. E o que é o gosto? O gosto evolui. Há um livro que é a Oscilação do Gosto, do Gilles Dorfles, se não me engano, que isto dava-se muito no ano de propedêutico em teatro, que é explicar-te que o gosto acompanha as sociedades e a sociedade acompanha o gosto. O que se antigamente as modas tinham um ciclo maior, agora vão tendo ciclos cada vez mais pequenos e vão sendo nichos dentro de nichos dentro de nichos. Tu agora, se queres agradar a toda a gente, não agradas a ninguém. Então tens que arranjar um pequeno grupo de pessoas que ouve os podcasts, são um exemplo muito clássico disto, que é, tu se queres fazer um podcast generalista, tens de trazer o star power já desde o primeiro episódio. Porque senão tens que fazer exatamente o oposto, arranjas ali um nicho, um núcleozinho de pessoas que vão ouvir aquilo religiosamente, e é com esses gajos que vais trabalhar. E aqui temos um exemplo muito, muito pragmático desta questão do gosto. Há coisas que nunca saem de moda.
a temática relações, ou a temática de dinheiro, ou a Sim, sim. educação, isto nunca vai sair de moda porque é transversal a todas as eras, a todos os estratos sociais. A Vai menos que existir aconteça comédia um cenário apocalíptico e e faça um reset à humanidade. estou a Pronto. imaginar num cenário apocalíptico, supondo que não há quase nada, mas o stand-up sobreviveu. Vocês lembram-se quando havia escolas? Mas, é. Lembra-se quando uma pessoa mais velha se punha frente a pessoas mais novas a tentar explicar coisas? E lá atrás estão-se a matar uns aos outros por causa de um bidão de Sim, gasóleo, por sim. exemplo. Pá, é possível. É possível. Mas sim, isto é uma questão de. O gosto é muito. Ainda há 20 anos ou há 30 anos, ríamos de trocadilhos e de pessoas mascararem-se. No meio desse turbilhão, há sempre alguma coisa que se aguenta. Se fores olhar para trás, percebes, epá, esta merda sobrevive. E acho que é se tu o viveste. A não ser que, quer dizer, eu não vivi muita comédia que foi feita nos anos 70 e às vezes vou ouvir e fico, esta porcaria era incrível. Eu não sei se é de 70, se é do fim de 70, se é do início de 80. O Aeroplano. É, pá, é entre 78 e 82, está para aí nessa Pois é, zona. esse filme, para mim, está mais vivo do que qualquer um dos filmes que eu possa ver. Certo, mas isso é mas, sim, é verdade, mas isso também é um bocadinho nicho. É, tu tens que conhecer o Aeroplano, mas também a comédia em cinema não é o meio mais incrível. Consigo pensar em algumas Algumas francesas, sim, sim, o sim. Tati. Ah, Sobretudo sim. o último filme Mas o dele. Tati é arte, meu. O último filme dele, Qual deles é o último? Tempos Modern. modernos? Sim, 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 exatamente. Isso é incrível. Cumpre todos os requisitos do que é uma obra-prima. Aquilo continua a falar contigo e passa o tempo. Continua. Ou o meu tio, o Mononcle, né, que Sim, sim, também é sim. um filme. Mas isso já é outra coisa. Ele usa a ferramenta do humor, mas aquilo não é humor. O gajo está a contar uma história. Está a contar várias histórias. Com aquela Sim. estética, Quando tu tens uma linguagem, eu acho que é um exemplo, o 8,5 do Fellini, por exemplo, muito bom. aquilo aguenta-se e até ridiculariza até as nossas percepções do que é que deve ou não deve ser humor. E até o que deve e o que não deve ser arte, o que deve ou não deve ser Mas feito em isso é uma cinema. obra-prima, mas para cuspires cá para fora uma obra-prima, Sim, sim. cada sociedade tem que fazer 10 milhões Sim, 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 de sim, sim, cinzeiros sim, de sim. barro. No entanto, aquilo deve ser, pelo menos segundo o meu modesto entender, aquilo deve ser sempre visto como uma espécie de farol. Não quer dizer que o consigas alcançar, mas eu acho que se perde muito quando começamos a misturar tudo. Uma novela da TVI está no mesmo plano que o 8,5, que é uma tendência atual, pôr tudo no mesmo bolo. A diferença entre vais comer, vais ao Sr. António, vais comer um bitoque, né? Ou então vais a um restaurante que tem 2 estrelas Michelin várias vezes, e vais comer um bitoque também. É comida, tem o mesmo nome, o prato, mas pá, um é arte e o outro é uma ferramenta, que é para te matar a fome. Acontece um bocadinho isto no consumo, que é vais ver o Domingão, por acaso não teria para ser uma terra chamada Domingão, não sei, não sei porquê, na Nacional, eu fiz a Nacional 2 desde Montemor até Abrantes, e para ser uma terra chamada Domingão. Eu, filha da mãe, não tenho tempo, estava com pressa, não tenho tempo para fotografar isto, mas é. Sabes o que é viver num Domingão? É perto de onde? Epá, já não me lembro, mas era algures entre Ponte de Sor e Abrantes, andava por aí, andava por aí. Grande nome. Não é Domingão. E o mais fixe é quando Domingão acaba. O símbolo de Domingão e um traço vermelho por cima. Eu, olha, Domingão acabou. E depois começa o telejornal. Assim, imagina o que é tu teres tempo livre e começares Domingão, um domingo, à meia-noite, a andar em Domingão e acabares de segunda-feira, de domingo para segunda, a sair de Domingão. O problema é que a terra é pequena, Está devagarinho. muito devagarinho. Mas este aqui, pá, Domingão, que nome tão aleatório. Já tantos. É assim. Uma coisa é o consumo rápido, que a televisão gera muito. E isso não é para ser repetido. A diferença entre o consumo rápido televisivo, e seja os domingos da vida, ou você na TV, ou não sei o quê, tu vês aquilo uma vez, ninguém vai repetir. Olha, vamos ver a antologia de vocês na TV de 2014, para ver. Ninguém vai ver aquilo. Há sempre um maluco, Mas é um maluco. essa pessoa tem a vida mais triste. Malta vai ver o 8,5, vais ver o Aeroplano, vais ver as comédias do Mel Brooks, vais ver como é que é o Beverly Hills Cop, do Eddie Murphy. Parece que foi para um sítio diferente, mas Fellini, e às tantas estamos a falar do Bergman, e às tantas já são coisas mais fechadas. Mas o Aeroplano, o Eddie Murphy acho que é um bom caso. Pensando em stand-up, à exceção de meia dúzia de pessoal nos Estados Unidos, ninguém referencia o Eddie Murphy
Em conversas, parece que não teve importância, ou teve muita importância. Teve muita importância. E o que aconteceu foi que ele caiu um bocado, não foi que caiu em desgraça, mas deixou de ser importante porque teve ali umas decisões de profissionais assim um bocado. Uns filmes maus, objetivamente maus, nos anos 90, e pronto, depois caem e continua, faz voice-overs e não sei o quê, e vive feliz. Mas chega uma altura em que a malta pensa, olha, já dei, já estou rico, eu não vou estar a chatear mais com esta porra, já fiz o que tinha a fazer. Nós nos esquecemos que o gajo faz o Raw, pá, e com 21 ou 22 anos, ele era um miúdo. Só quando vês as gravações eu fico, este gajo tem cara de puto. Este gajo tem bué cara de puto. Tem uma atitude de homem, era um puto. Era um puto novinho, a brincar aos ricos e famosos, que é um fenómeno engraçado. Claro, depois tem aquelas influências óbvias de Monty Python e de John Cleese. Existe muita influência, pois, acho que tenho mais a coisa tenho mais influência britânica do que outra coisa qualquer. Vai desde Dylan Moran, Eddie Izzard, eu nunca sei dizer o nome, Darren O'Brien, não sei dizer o nome do gajo. Terá sido com o Carlos Moura que ele... O Moura falou dele, Yeah, sim. yeah. Ainda por cima, como eu gosto muito de ciência e de história, estes gajos estão sempre nos podcasts e nos panel shows e estão sempre lá enfiados. Então acaba por ser... Eu não sou um grande consumidor de comédia, sou um grande consumidor de ciência, que é aquilo que eu gosto, que é aquilo que me interessa. Por isso, às vezes, conheço gajos porque estão num panel show sobre buracos negros e eu fico, este gajo é interessante, este gajo é comediante, deixa-me lá ver o que é que ele fez mais. E depois eu, ok, este cérebro é interessante. Volta e meia encontra-se um cérebro mais ou menos na comédia. Muitos são, mas às vezes estamos reféns da piada. Tem que fazer esta piada tem que ter reféns, tem que ter piada. Eu já não quero ter piada, eu quero ser feliz. Olá, o meu nome é Pedro Luzindo e eu quero ser feliz. Eu só quero não quero ter piada, man. Se gostaram, pá. Felizmente, acho que a maior parte das vezes gostam. Não posso queixar, mas é tipo, eu só quero ser feliz. Vão se lixar, porque ser o bobo é muito cansativo. Muitos comediantes dizem esta ideia, poucas vezes a praticam. O Seinfeld disse qualquer coisa, um dos principais trabalhos do comediante é chegar realmente a si. É sempre a tentativa de chegares à tua essência. É claro que depois há aqui deturpações, nunca és realmente tu em palco, é aquele fenómeno quando te aparece um objetivo à tua frente. Pelo menos há essa tentativa de chegares a algo cada vez mais... Mas isso é uma discussão que não existe, que é, quando é que tu és tu? Exatamente. Nunca consegues. Isto é o coisa isto é o princípio da incerteza de Heisenberg, que é, tu quando vais observar uma partícula subatómica e lanças luz para observar essa partícula subatómica, ela, porque leva com fotão na tromba, muda a sua posição. Por isso, as duas uma, ou tu sabes a posição ou sabes a velocidade. Mesma coisa que as pessoas, no momento em que tu dizes, eu sou isto, já não és isto, és outra coisa. Porque, entretanto, a consciência que demoraste a chegar àquela coisa, já evoluíste e já és. Por isso, nós temos máscaras, nós temos sempre máscaras. Porque nós somos um pão de forma de máscaras. Somos um bocadinho mais tridimensionais que uma partícula. Relação objeto, supondo que uma pessoa é um objeto e observador, a partir do momento que o observador observa não a partícula, mas a pessoa, tu depois, se estás ciente do observador e da observação desse observador, tu vais sendo contaminado. É um ciclo vertiginoso. Por isso aceita. O Nuno Mágico Neto, não é bem uma pergunta, ok? Mas dicas de improviso para a malta ganhar à vontade no palco. Vai fazê-lo. Não há truques. Dicas para trocar de óleo. Aprenda a trocar. Aprenda a me dar óleo. Vais fazer erros, vais. À segunda vez já trocas melhor. À terceira vez já trocas melhor. Não há dicas de improviso. Pá, vai fazer um workshop, vai trabalhar com malta que faz improviso. Eles ensinam-te as regras básicas do improviso e depois é prática. Se eu puder deixar uma dica, que é aceita sempre. Nunca digas não. Nunca digas não. Não só não usar a palavra não ajuda, passa a redundância, mas pratica o sim em palco. Se perguntares à pessoa uma pergunta, aceita o que ela te diz. É a coisa mais essencial no improv. Depois o resto é trabalho, é aprender as regras do improv e aprender como é que se pode criar narrativas, personagens, posição em palco, etc. É um bocadinho. Qual é a dica para ser feliz? Sim. Há variantes desta pergunta, seja para comediantes, seja para escritores. Estão sempre à espera que o escritor tem calma que eu vou-te dar a fórmula. É escrever? O pessoal fica sempre desapontado porque as respostas
Caso do outro lado esteja alguém sério, é sempre deste género. Estava à espera de mais. Não, isto é mesmo assim. O A segredo que está na propões. prática. O exemplo mais simples é como é que tu aprendes a conduzir? É a conduzir. Não é pensar, então, se eu virar o volante para a direita, ele vai para a direita. Quando estás a conduzir, não estás a pensar que estás a conduzir. Estás a conduzir. Mesma história com aprender a estar em palco, etc. Que é, vais fazendo e aprendendo, claro. Mas a forma mais curta é workshops, cursos, etc. Conhece assim algum workshop que esteja a decorrer neste momento para o pessoal? Depende da zona do país. Aí na zona de Lisboa e na zona do Porto, se souberes, O Porto não sei rigorosamente nada. então Na zona dá-te do Lisboa. Porto é fixe estar sempre atento ao que a Inimpetus, a ACT ou como é que se chama aquela escola ali em Campolide faz, agora não me estou a lembrar do nome, mas são escolas que estão sempre a fazer workshops e a promover coisas. A Lisboa, sinceramente, é abrir a agenda cultural, é só procurar. Não há maus workshops. Há workshops mais apropriados, malta que vai fazer workshops da ACT, que quer uma coisa mais séria, ou quer vir a fazer televisão, ou não sei o quê. Quem quer fazer uma coisa mais teatro, também a Restart também tem curso, a World Academy também tem curso e workshops. Opções não faltam. Não é difícil encontrar uma solução. Novamente o puto do sexto sentido. Qual é o processo para Ele, para quem definir tem o sexto sentido, faz muitas perguntas. dá uso ao sexto sentido, mas despreza os Não, outros cinco? exato, exato. Sabes porque é que ele é o puto do sexto sentido? Sim, porque ele é igual Sim, 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 ao sim. ator, é quase. Ele se quisesse. Se o. Quem era? O Macaulay Culkin? Não, quem era? Não, era Epá, aquele gajo que eu agora me lembro. Macaulay Culkin é sozinho em casa. É aquele gajo que depois fez o. Ele se quiser um doppelganger, tem aí. Fiz um duplo porque eu vou visitar um país perigoso e posso falar com um tiro. Olha, vai tu. se calhar é uma contradição em termos, mas deve existir, sobretudo quando és uma celebridade. Faz sentido duplos em filmes de ação. Será que faz sentido duplos em comédias românticas? Acho que não. Acho que eles vão querer fazer o trabalho. O ator Neus, não, não, o quê? Que é para beijar. Ou o agente, ou para prevenir certas coisas que possam vir a acontecer, é o duplo. Pois Houve, mais. isso tudo está em contrato de certeza absoluta, de certeza, que quando um ator, uma celebridade vai fazer um filme desses, está tudo no contrato. Será que alguém já te desculpou? Fui assediado, Tenho a assediada certeza. por este ator e depois o ator. Tenho- Não, foi o duplo. Possivelmente. Mas é os americanos, então, eu aqui há uns 5 anos gravei para um filme italiano, mas aquilo era uma produção americana. Pá, e chega o produtor italiano ao pé de mim, pá, com o contrato para eu assinar, e era um calhamaço de cláusulas legais por causa de assédio. O produtor italiano, um gajo pai de meia idade, olha para mim e faz aquela cara do epá, isto é americano, isto é só estúpido, não faz sentido nenhum para nós, mas assina lá essa porra. E eu, tá bem, nem li, sabes, mas devia ser se olhares de lado para a atriz, não sei do quê, sabes, devia ser este tipo de coisas. Claro que nunca, não, aquilo era só português e italianos, nós nem sequer dizer olá era uma cena perfeitamente normal. Voltando, a pergunta é Qual é o teu processo para definir a entrega do texto pela primeira vez? o processo de definir a entrega. Às vezes tem a ver com o universo da piada. Se eu percebo que é uma piada mais física, tento encontrar qual é a forma que eu fisicamente posso entregar. Se é uma piada mais verbal, foco-me mais na concisão verbal da palavra, mas normalmente o que eu me preocupo sempre é com a clareza da ideia, de explicar muito bem a premissa e depois a execução depende do universo que a piada tem. Se é uma coisa mais física e visual, desde que seja o meu corpo a resolver, se é algo mais textual, ou de jogo de palavras, ou de encadeamento de ideias, tento escrevê-la à vírgula. Como é que é o teu processo? Vais para palco com tudo escrito ou vais afinando à medida que atuas? Depende, por exemplo, em fase em que eu estou agora que estou a atuar muito pouco porque estou a fazer muita coisa, tento não fazer muitas piadas novas, tipo, meto uma ou duas piadas por set novas, só para experimentar, testar as águas e ver para que lado é que elas podem ir. É um bocadinho, as últimas têm sido piadas textuais e o que acontece é, eu tenho a ideia e vou para palco com a ideia, para ver o que é que a pressão me dá. E vejo logo, ok, esta premissa é gira. Vou testar a premissa, não vou testar a piada. E depois vou para casa, ok, vamos lá ver como é que vou escavar aqui, o que é que está aqui atrás desta premissa. E depois da segunda vez já tento punches. E tento 3, 4 punches, ok, estas duas aproveitam-se, esta é lixo. E devagarinho vou criando um beat à volta disso.
Mas é, primeiro testa a premissa, depois testa a piada. O ter já bastante palco é que sei que nunca vai correr muito mal. Mas às vezes sei que está a correr bem porque eu estou a usar truques para correr bem. Eu agora estava a dizer que não havia truques e estou a dizer que há truques. É manha de palco, né? Quando desenvolves muito palco. E a diferença quando a piada funciona, porque eu percebo que ela já está a ficar afinada. É um processo, para mim é um processo sempre lento de criação de um beat. Eu tenho colegas que chegam a palco com o texto feito. Eu não chego a palco com o texto feito. Eu chego a palco com a ideia. E depois é lá que eu vou desenvolvendo, pá, levando em conta que o público está ali para ver um espetáculo e também não pode ser uma ideia de merda. Florabella Cruz, sabes que és um dos... Graças, agora parecia um puto. Sabes que és um dos meus humoristas favoritos? Oh, ela é um amor. É um amor. Tem a Flor Bela. A Flor Bela é que tem os Gordons do asfalto. Se vocês quiserem seguir uma página que está sempre a postar e a dizer o que é que está a acontecer, são os Gordons do asfalto que é da Flor Bela. Deixa-me só, eu com o nome sou péssimo, mas é a Flor Bela, é. Florabella e Salvo Erro Marido, se a memória não É, falha. exatamente. São os amores. São os dois, mas ela vejo a mais. É uma fã de stand-up como não há. Se nós tivéssemos mais. Uma Florabella por cidade. Pá, este mundo, ela é muito incrível. Gosto muito dela mesmo. Divulga imenso, pá, é do caraças. É uma amiga do nosso meio. Continuando aqui com a Florabella, que ele fez aqui algumas. Eu não vou fazer todas, mas os personagens dos teus textos são baseados nos teus amigos, conhecidos. É uma mistura, porque eu uso muitas personagens nos meus textos. Faço um stand-up às vezes um bocadinho mais quase sketch, mas feito por um ator só, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma ferramenta de stand-up, como o gajo que leva uma guitarra, como o tipo que canta, como o tipo que faz one-liners. É uma ferramenta. Normalmente não são. São baseadas são caricaturas de características muito rudimentares, tipo o Beto é um Beto, não é um Beto específico, é o Beto. A beta é a beta, o sistema digestivo, o estômago quer dizer, quando eu associo uma característica a uma coisa específica, por exemplo, há uma que é uma piada muito estúpida que eu tenho sobre o sistema reprodutivo que é o útero. Então são os vários elementos do útero, mas na verdade são tudo gajas que estão numa festa, sabes? Que estão a organizar uma festa, então estão todas bem histéricas e não sei o quê, e também quando faço eu tenho, parece que é uma coisa dos caricas, mas não, quando tenho uma coisa que é os tomates a conversar com o cérebro, e o cérebro é claramente um gajo que foi Mas acordado. isso passou naquele programa muito antigo que era do corpo humano, não passou? Passou assim, eu era aquele pencudo. Uma referência com bué traças. E meto os dois tomates a conversar com o cérebro e os tomates um está em pânico, tem pânico, outro é o descaído, então está um bocado em baixo, e o cérebro é um gajo que é basicamente acordado à meia da noite. Então é um gajo que foi acordado à meia da noite. Tento reduzir ao essencial o que é esta personagem. Esta personagem é esta coisa, então também é esta coisa. São ferramentas de ator, que é essa capacidade, o facto de trabalhares fisicamente com muita regularidade resolve-te muito. Queres passar uma emoção? Ok, fisicamente vou passar esta emoção porque sei passá-la. Como navegas em muitas águas, comédia, és ator, às vezes estás atrás, corrijo-me, és guionista. Já fui, agora já não tenho paciência para isso, mas já fui, pai, durante 2 anos escrevi muito. Quando sobes a palco, achas que isso são mais-valias ou por vezes tens de refriar um desses lados porque pode acontecer uma espécie de curto-circuito? Não, não, não consegues, sei lá, tu não consegues separar, tu separas o homem do escritor. Quando estás a escrever, não estás a pensar, eu sou um escritor, era para mim escrever. Eu estou a escrever tanto. E depois quando estás a fazer outra coisa qualquer, agora não sou escritor. Isso não existe. Que eu tenho uma função, a minha função aqui é esta. Então vou cumprir esta função, depois vou fazer outra coisa qualquer. Não ando a fazer stand-up em teatro e não ando a fazer teatro em stand-up. Ontem fui gravar um texto o mais sério possível para a stand virtual. A tipa que me contratou estava, eu vejo-te nos vídeos a fazer não sei o quê, agora que estás aqui tão sério. Claro, aqui estou a falar para uma empresa, estou a falar de carros, estou a ler um texto que não podia ser mais formal do que podia ser. Não vou estar tipo, e a Nissan? E aqueles 4 pneus? É da fixe. É uma função. Tu habituas-te a ser, pelo menos eu habituei-me a ser um canivete suíço em que nenhuma das ferramentas é lá muito boa, mas todas funcionam para coisas diferentes. Tipo, o meu saca-rolhas não é um saca-rolhas da morganheira
Bem, eu estou a deixar cair canetas. Canetas caem, aqui um bocado são só canetas no chão. Não é a minha navalha, não é uma navalha de sobrevivência no mato, mas é uma navalha. A minha lupa não é incrível, mas é uma lupa. É assim que me posiciono e é assim que eu gosto tenho gostado de trabalhar nesta área já há uns aninhos valentes. Achas que o canivete suíço serviria de muito se estivesses numa ilha? Epá, depende. Imagina, então, servia, então não servia. Agora que lá está, voltando outra vez ao meu fascínio relativamente recente acerca de arqueologia e antropologia, um canivete suíço dá-te bué de jeito para construir ferramentas rudimentares, mas que são essenciais para a tua sobrevivência, desde lanças, lascar ou pelo menos afiares pedra, tudo aquilo que nós consideramos tipo básico e elementar. Os gajos tinham as ferramentas que nós hoje em dia usamos, mas tinham a versão rudimentar de praticamente tudo o que, desde almofarizes, e pá, e um canivete suíço dava um jeitaço do caraças. E dava para afiar, porque tens rocha em todo lado, enquanto é raro o sítio onde não há rocha, quer dizer, se não há rocha, há magma, por isso, e aí não há ilhas. Portanto, sim, ia dar imenso jeito. Podias ventrar um animal qualquer e depois ia cortar as unhas, não é? Sim, sim, sim. E para fazer as duas coisas, que é você é ótimo a matar, você faz manicure enquanto mata. Sim, sim, eu sou uma pessoa educada. Onde é que as pessoas podem seguir? Páginas de Instagram, Luzindro, arroba Luzindro, aliás, ia dar o meu mail agora. Ah, por favor, Luzindro. Tive a usar renascer com esta política, é uma coisa que as pessoas acham que é o meu nome, e eu assim, mas alguém vai chamar Luzindro a uma criança? Por amor da santa. Não, eu sou Pedro, não estou com Pedro Luzindro no Instagram, estou só com Luzindro. Podem ver o que é que eu ando para aí a fazer, em que num mês apresentei coisas a professores, gravei para uma minissérie sobre a vida do Tony Carreira. E o que é que eu fiz mais? E fiz stand-up, e fiz teatro, e andei pelo país a fazer espetáculos e merdas, mas sobretudo conduzi, porque fiz cerca de 7.000 quilómetros no espaço de um mês. Se quiseres, as últimas palavras são tuas. Isso. Não, pá, 2 horas eu sinto-me vazio. Hoje vou ao Comedy Club, olha, vou estar com o Carlos Moura, pessoa de quem eu tenho a sorte de ser amigo próximo, que é daquelas alegrias. Sabes aquela coisa quando tu achas que és um merdas, mas depois olhas para os teus amigos e pensas, das duas uma, ou estes gajos fazem péssimas escolhas de vida, e eu tenho o caso, sei lá, o David Cristina, o Pedro Alves, o Carlos Moura, vou deixar o name drop para o final. São aqueles gajos que são meus amigos, sabes? Amigos próximos, e devo-me estar aqui a esquecer de um. Aquela frase do Groucho Marx, não confio em nenhum clube que me aceite, qualquer coisa desse género. Ou estes gajos são. Pois é isso, ou fazem péssimas decisões de vida, ou eu se calhar não sou uma merda. É um bocadinho aquilo que eu tenho andado a aprender da vida. Vou só contar um último episódio que me aconteceu. Aconteceu para aí há 6 ou 7 anos, que foi quando estava a gravar o Donos Disto Tudo. E foi logo no início. No Donos Disto Tudo aconteceu um bocado por acaso, porque eu por acaso fui convidado para participar em 2 ou 3 episódios, porque já tinham convidado todos os atores que existiam, já só faltava eu. Um bocado como aqui na tertúlia, sabes? Tipo, epá, já varremos todos, vamos chamá-los. Tá bem, pode ser. Mas eu falei contigo, sei lá. Há bué de tempo, há bué de tempo. Quase no Há bué de início. tempo. Quase no Quase no início. início, sim. Para me desculpar. Sim. Sim, mas foi porque tu não pudeste. Eu fui lá parar e às tantas fui gravar um episódio ou 2 e a equipa gostou tanto de mim que, olha, não queres ficar? Eu, como assim não queres ficar? Sim, não queres ficar, nós já experimentámos todos os atores, mas foste o gajo que mais se entrosou na equipa. E eu, embora. Aquilo foi um bocado por acaso. Foi por sorte, contexto, etc. E de repente dou por mim um dia em que o Herman no mesmo estúdio estava a gravar o Cá por Casa e toda a gente se encontra à mesa. Na mesa onde eu estava sentado, estava o Manuel Marques, Eduardo Madeira, Ana Bola, Joaquim Monchique, a Joana Paz de Brito, Hermano José. Eu olhei à minha volta e o que é que eu fiz na vida até agora para estar aqui? Para estar sentado à mesa com esta gente que está a falar comigo como se eu fosse um deles. Por isso às vezes é o que eu sinto quando olho para a minha lista de amigos comediantes, que é, pá, porque é que estes gajos são meus amigos? E pronto, e fico feliz com isso.